Boa tarde, amigos da TV Guarani. Estamos falando diretamente do estádio José de Araújo Sintra, da cidade de Amparo, para a segunda rodada do Paulistão Sub-11 e Sub-12. Hoje, o Guarani enfrenta a equipe da Inter de Limeira. Os campos já estão preparados, está tudo montado. Vamos dar boas-vindas aqui a Danilo Tavares, nosso comentarista no jogo de hoje. Muito bom dia, João. Muito bom dia, Ramon. Estamos aqui diante de um jogão, Inter de Limeira e Guarani. Inter de Limeira e Guarani, tá? Muito bem. Teremos aí então um confronto nas categorias menores, o Sub-11 e o Sub-12. Nessa segunda rodada, o Guarani que enfrentou a equipe do Amparo na primeira rodada e hoje vem jogar aqui no José de Araújo Sintra, diretamente aqui da cidade de Amparo. As equipes do técnico Johan Pires e do técnico Cezinha finalizaram seu aquecimento há pouco. Então, dentro de alguns instantes, teremos início ao protocolo da Federação Paulista, execução do hino da Federação, execução do hino nacional. Os jogadores em campo para mais esse compromisso pelo Paulistão da categoria de base. As equipes já estão escaladas, agora estamos aqui esperando pelo início do protocolo, tudo preparado, tudo certo, tudo pronto. Lembrando, essa primeira transmissão da TV Guarani do campeonato. Este campeonato Sub-11 e Sub-12 tem algumas particularidades, né, Danilo? Tem algumas adaptações à regra aí. Queria passar para o pessoal conhecer e começar a se adaptar ao jogo de hoje. João, o formato do jogo, das categorias, a partida será dividida, né, em 3 tempos de 17 minutos, intervalos de 5 minutos entre os tempos. A dinâmica dos tempos: o primeiro tempo joga uma equipe, o segundo tempo joga outra equipe e o terceiro tempo é livre, é misto, pode estar mesclando aí as equipes. Substituições primeiro e segundo tempo não serão permitidas, com exceção em caso de lesão ou atendimento médico. E o terceiro tempo, as substituições são livres, volantes, tá? Particularidades do Sub-11 e Sub-12. Campo com dimensões reduzidas, 8 jogadores na linha e 1 goleiro. Pênalti extra, ponto extra. Ao final da partida haverá cobrança de pênaltis, valendo ponto extra nas duas categorias. Todos os jogadores poderão cobrar sem exceção. Exatamente. Nessas categorias, né, como bem dito aí pelo Danilo, todos os jogadores precisam participar do jogo de maneira ativa, digamos assim. Então, um tempo é uma equipe, o segundo tempo troca todo mundo, a não ser em caso médico, e nas cobranças todos os jogadores estão liberados para cobrar. Lógico, né? Nessa categoria, lembrando também que no Sub-11 e no Sub-12, nessa faixa etária, não é permitido mostrar o cartão aos jogadores, porém, pode acontecer algum tipo de lance, alguma coisa. E aí, se vocês ouvirem a gente falando em substituição disciplinar, significa que aquele jogador não vai poder mais continuar na partida. O que seria um cartão vermelho, a equipe não fica com número reduzido, só substituir aquele jogador, e aí, caso isso aconteça, aquele jogador em específico não pode ir para a disputa dos pênaltis. Acho que são essas as principais mudanças, né, Danilo, que a gente tem aqui para trazer para vocês já irem se acostumando. Já estamos vendo alguns jogadores entrando no gramado ali, os reservas já estão se preparando. Então, dentro de alguns instantes, teremos início ao protocolo da Federação Paulista. A equipe do Sub-12 já está aqui também, aqui na arquibancada, se preparando. Vão assistir pelo menos um tempo do pessoal do Sub-11 para depois ir lá se trocar. Então, vamos ver a galera chegando, a torcida chegando. Temos a torcida do Guarani aqui do nosso lado, a torcida da Inter lá do outro lado aqui, nesse belíssimo estádio aqui na cidade de Amparo, né, Danilo? E dá para perceber, João, que a torcida do Guarani está em maioria aqui no estádio, viu? A torcida do Inter de Limeira está chegando aos poucos, mas a torcida do Guarani está com um grande grupo, uma vantagem aí entre os torcedores. Muito bem,
Já estamos vendo ali o pessoal da comissão técnica já está no gramado. Um gramado muito bonito, bem conservado, né, Danilo? Mesmo com o clima que está meio instável agora nessa época do ano. Bonito o gramado, tá bonito de ver aqui. Tá bastante calor, né, João? Mas o campo tá em perfeito estado. Campo, gramado verdinho, bonito, bem cuidado. Parabéns para o pessoal aqui responsável, né, do campo. Exatamente. Bom, tudo pronto, tudo preparado. Vamos esperar agora o início do protocolo. A equipe do Guarani já está adentrando. Daqui é possível ver também a equipe da Inter de Limeira entrando no gramado. A Inter, aparentemente, né, pelo traje dos jogadores, virá com a camisa branca, shorts preto e meião branco. Enquanto a equipe do Guarani, estamos esperando para ver ali os reservas, para ver o uniforme que eles irão utilizar neste confronto. A equipe da Inter de Limeira, se os reservas já estão em campo, estamos aqui no aguardo do início do protocolo da Federação Paulista. Estou com a impressão de estar ouvindo o hino da federação, mas não vejo movimentação. O hino da federação bem baixinho aqui, ecoando pelo estádio. Agora sim, a arbitragem começa a aparecer, começa a se movimentar. Temos então início ao protocolo da Federação Paulista de Futebol, aqui, direto do estádio José de Araújo Sintra. As equipes já estão postadas no fundo do gramado. A equipe da Inter de Limeira, como eu disse, camisetas brancas, shorts preto e meião branco. E a equipe do Guarani com o seu uniforme tradicional, camisetas verdes, shorts brancos e meião também verde. Opa, agora sim. Lançado o hino da Federação Paulista. Estão adentrando ao gramado as equipes, a arbitragem para termos início a esta partida da categoria Sub-11. Ô João, eu achei legal a ideia eu acho que é da comissão do Guarani, ele veio com uma JBL e colocou a música, João. Pois é, depois eu conto os bastidores desse daí pra você, Danilão. As equipes já estão se postando no gramado. Vamos! Os maqueiros já estendendo a bandeira nacional ali. Vamos à execução do hino nacional brasileiro dentro de alguns instantes, diretamente aqui do estádio, na cidade de Amparo. Terminando ali o hino da federação, teremos início então o hino nacional. Agora sim, vamos à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, tivemos a execução do hino nacional brasileiro. As duas equipes se cumprimentam ali no gramado para termos início então a esta partida pelo Paulistão. E falando da partida, vamos conhecer
os atores deste primeiro tempo, né, Danilão? Como vem a equipe do Guarani, a equipe do técnico Johan Pires? João, o Guarani vem escalado com os titulares número 1, Pedro Ribeiro, número 2, Joaquim, número 3, João Zanella, número 5, Flávio, número 6, Heitor Ramos, 8, Davi, 9, Henrico Correia, 10, Micael e o número 11, Leonardo. Os suplentes da equipe do Guarani: Lorenzo Oliveira, camisa 12, Gabriel, camisa 4, Enzo, camisa 7, o Iago veste a camisa de número 13, Enzo Gabriel, 14, o Lorenzo vai vestir a camisa número 15, Pietro Lima, 16, Bento, a 17 e o Theo, a 18. Muito bem, conhecemos a equipe do Guarani, vamos conhecer agora a equipe da Inter de Limeira. A Inter de Limeira vem escalada para essa partida com os iniciais: número 1, Nicolas, número 2, Vitor Galdino, número 5, capitão da equipe, Ricardo Fioza, número 6, João Miguel, número 9, Enzo Gabriel, 10, Davi Salles, 11, Heitor Andrade, 15, Enzo Santos e o número 20, Rafael Alves. O treinador é o Cezinha, né? E os suplentes são o número 25, Pedro Assis, número 4, Murilo, número 7, Benício, número 8, Gabriel Furlan, 14, Gianluca, 15, Lucas Duarte, 16, Gabriel Pires, 18, Arthur Moscon e número 21, o Heitor Correia. Essas são as escalações de Guarani e Inter de Limeira. Muito bem, a arbitragem hoje a cargo de Giovanni Andrade Martins, auxiliado por Cláudio Rafael Ribeiro e Romário Augusto Gomes. O quarto árbitro, Renan Júnior da Silva Francisco, para esta primeira partida. As equipes tirando a foto oficial ali, pré-jogo. A Guarani já tirou a sua foto, já está se postando. E agora é a vez da equipe da Inter de Limeira sair na foto. A arbitragem fazendo a última vistoria das redes, dos gols, se está tudo certo, tudo alinhado, para daqui a pouco então termos início à partida. E pelo jeito, a equipe do Guarani é quem vai sair com a bola. João, só reforçando, o pessoal que está chegando agora, que está nos assistindo aqui na TV Guarani, todos os atletas irão jogar, né? Como eu comentei no começo da transmissão, começa primeiro um time e depois entra o outro time, tá? Aí o terceiro tempo pode mesclar aí entre os jogadores. Exatamente, a federação adotou esse sistema de 3 tempos, né, este ano, diferente do que acontecia o ano passado. Serão três períodos, né, 3 tempos, não deixa de ser, para que todos possam jogar um mínimo de 17 minutos, né, Danilo? Perfeito, João. Tudo certo, tudo pronto, o árbitro olha para o relógio. Vendo ali as últimas, vendo se está tudo certo. Agora sim, olhou para o relógio, zerou. Começa a partida diretamente aqui do José de Araújo Sintra. A equipe do Guarani já sai tocando bola. Sai ali com o João, fez o passe à frente. Tentativa de jogada no meio, recupera a bola. A equipe da Inter de Limeira. Tentativa de lançamento longo à frente, interceptado. Bate-rebate ali no meio. Opa. Muito bem, primeira falta marcada a favor da equipe da Inter de Limeira. Se prepara lá para a cobrança. O pessoal vem organizando, a gente vai se acostumando aqui com os números e as camisas da garotada. Uma falta de longe, hein, João? Ele vai arriscar no gol? Lá vai Davi Salles no chutão. Acabou pegando muito embaixo da bola. É só tiro de meta para o goleirão Pedro Ribeiro, que já sai jogando ali com o João Zanella. João tenta o lançamento longo, buscando o ataque. Melhor para a defesa da equipe da Inter, que faz o corte. Bola devolvida aqui para a área da equipe do Guarani. Recupera o goleirão Pedro. Tentou o lançamento direto no peito do Leonardo. Ele domina, balança para um lado, procura espaço. Viu a passagem do companheiro, tentou. A bola caiu, acabou saindo muito forte e é só lateral. João, a gente percebe que é um jogo tático totalmente diferente do que era antigamente, né? Eu joguei bola também. Antigamente você jogava a bola para um lado, todo mundo corria, mas hoje você vê que os jogadores aí, a comissão, os treinadores, organizam muito bem suas equipes. Exatamente, a criançada aí não
tem a parte tática muito bem definida. E já sai jogando a equipe do Guarani ali com o João Zanella. Procura o passe, achou ali no meio com o Flávio. O Flávio fez o passe à frente, a bola chega para o Davi. Ele vai tentar o chute de longe. O goleirão Nicolas acompanhou ali, deixou a bola sair para a cobrança do tiro de meta. Primeira finalização da equipe do Guarani. Pode falar. Agora, tiro de meta para a equipe da Inter de Limeira. Muito bem, tudo pronto. Lá vai para a cobrança. A equipe da Inter. Chutão lá na frente, tenta afastar a equipe do Guarani. A bola fica ali com o Joaquim. Acabou sendo recuada. Flávio tenta tirar o perigo. Disputa no meio campo, a bola foi no chão com o Mikael. Fez o passe na lateral, buscando o Henrico. Ele tenta chegar melhor para a equipe. A bola estava ficando melhor para a equipe da Inter, mas ela acabou saindo. Lá vai Joaquim na cobrança. Joaquim tentou o passe à frente, buscando o Henrico. Ele vai levando para a linha de fundo, tenta passar pela marcação. Se livrou do primeiro, se livra do segundo. Vai tentar o cruzamento, a bola explode na defesa. Na outra, segunda tentativa ali, acabou mandando a bola diretamente para fora. É só tiro de meta. O Henrique tentou uma jogada lá na lateral, né, João? Driblou um adversário, mas depois ele não teve muita... Muito bem, lá vem a cobrança. Lançamento longo feito ali pela defesa da equipe da Inter. Bola chega no meio campo, pôs a bola no chão. A equipe da Inter de Limeira vem descendo pelo lado direito do ataque. Chega a marcação em cima. Afasta o perigo, Heitor. Não quis deixar essa bola chegar próximo da sua área. Lá vai o Vitor Galdino na cobrança do lateral. Arremessou, mandou direto ali. Desvia de cabeça a defesa do Guarani. Novo arremesso para o Vitor. Procura alguém, pede movimentação dos seus companheiros, tenta o lançamento para a linha de fundo, afasta. O Heitor tentou afastar, mas a bola acabou indo para dentro da área. Chega afastando o Joaquim de qualquer maneira, mandou uma bola longa, pôs em velocidade. Leonardo vai levando para a linha de fundo, foi atropelado, falta forte marcada, falta do Rafael Alves. E ele está sendo advertido nesse momento. Uma grande jogada do Leonardo, botou para correr, João. O zagueiro não conseguiu pegar, só com falta. Exatamente, o Rafael não conseguiu chegar ali na disputa, acabou chegando atrasado, falta marcada. Falta a favor da equipe do Guarani, que se prepara para a cobrança. Estilo ele tem, João. Você viu? Mãozinha na cintura, só esperando a autorização para mandar essa bola na área. Lá vem cobrança da equipe do Guarani. Davi na bola, mandou direto para dentro da área. Sai o goleiro Nicolas, afasta o perigo. A bola ainda está lá dentro. Fez o giro. Tentativa de chegada da equipe do Guarani. Olha o chute do Henrico. Foi travado em cima da hora. Mas a bola vai ficando com o Joaquim. Ele tenta o passe em profundidade. Achou o Henrico na lateral direita. Henrico foi para cima da marcação. Vai levando para a linha de fundo. Fez o drible. Vai tentar o cruzamento. A bola saiu baixa. Afasta a defesa da equipe da Inter. E a pressão total do Guarani nesse começo de partida. João, grande jogada novamente do Henrico. Quase aí a chegada do Guarani. Lá vem chegando. Nova descida. Equipe da Inter recupera a posse de bola. Tenta sair jogando. Foi bloqueado pelo Flávio. A bola volta para o Henrico. Acabou ficando muito longa. É só tiro de meta. Tiro de meta para a cobrança ali do Rafael Alves. Se prepara para cobrar. Acabou cobrando errado, melhor para a equipe do Guarani. Vai invadindo a área o Leonardo vai invadindo a área, acabou sendo bloqueado ali pelo Vitor. Vitor Galdino. E temos o escanteio aqui. Escanteio para a equipe do Guarani. Que não tem lá muita pressa para a cobrança. A cobrança é na junção das linhas. Se prepara lá para a cobrança. Para mim parece ser o Davi daqui. Partiu o Davi, lançamento para dentro da área, bola fechada, afasta a defesa. A bola volta para a equipe da Inter de Limeira, tenta recuperar ali, e aí é falta marcada. Falta do jogador do Guarani. E a torcida reclama. A torcida não gostou muito não, viu, João? Ficou na bronca aí com o árbitro. Lá vai o Davi, saiu jogando curto ali, junto com o Ricardo. Devolve no Davi, no Rafael, o Rafael manda a bola longa. Vem chegando a equipe da Inter pelo lado direito. Domina a bola, balançou.
Viu a passagem no meio do Ricardo Fiuza, ele vai invadir a área, esticou demais, é só tiro de meta. Muito bem, vamos lá para a cobrança do tiro de meta. Pedro Ribeiro na cobrança. Mandou o lançamento longo, houve desvio de cabeça ali no meio do Flávio. A bola fica com a equipe do Guarani, sai jogando com o Heitor. Heitor tenta o passe em profundidade, melhor para o Rafael Alves, que com tranquilidade afasta o perigo. Agora na chegada ali, falta em cima do Heitor Andrade, camisa 17. Mais uma falta da equipe do Guarani, e essa falta praticamente na linha de meio campo. Nós já vimos que o Rafael chuta forte, hein? Essa bola pode chegar lá na área. Partiu o Rafael, vai na cobrança, tentou mandar essa bola para dentro da área, afasta a defesa do Guarani. Leonardo no desvio, tenta fazer o passe para o Henrique, acabou saindo curto. Melhor para a equipe da Inter, recupera o Guarani. Bola perdida ali no meio, fica ali com o Ricardo Fiuza, ele abre a jogada. Bola chega lá do outro lado, está sendo disputada. Ali o Davi Salles fez o desvio, mas recupera novamente a equipe do Guarani, afasta o perigo de qualquer maneira. Rafael Alves quer nem saber, mandou um chutão, mandou para longe. A defesa do Guarani se recupera, tenta sair jogando com o Leonardo. Afasta o perigo, a bola chega aqui pro camisa 17 da equipe da Inter. Balançou, foi levando para a linha de fundo. Aí agora somente lateral para a equipe da Inter, que já sai para a equipe do Guarani, já sai jogando. Bola chega até o Henrique, ele tenta o passe para o Leonardo, acabou saindo fraco, melhor para o Rafael. Ô João, a gente percebe que a equipe da Inter de Limeira busca bastante a jogada com o Heitor Andrade, né? Que é rápido e todas ele vai para cima. Lá vem saindo jogando a equipe dele. Muito bem, vinha saindo jogando aqui, falta em cima do Enzo Santos. Falta em cima do Enzo Santos, mais uma falta aí da equipe do Guarani. Autorizada a cobrança da falta. Cezinha orientando o seu jogador, falando, ó, chuta assim, chuta assado, manda essa bola lá. A arbitragem autoriza a cobrança. Partiu o Davi Salles. Manda essa bola lá para dentro da área, buscando o segundo pau. Consegue o desvio, Joaquim. Afasta o perigo. Ali os jogadores são... Rapaz. O Mikael foi atropelado, para não dizer outra coisa, né? O jogador da Inter de Limeira foi o Ricardo, não perdeu a passada. Derrubou o atleta do Guarani. Autorizada a cobrança de falta, lançamento lá na frente. Melhor para o Vitor, que fica com ela. Abre a jogada, buscando o Enzo Santos. Ele tentou o passe aqui para o ataque, não tinha ninguém. A bola sai pela linha lateral. É só lateral para a equipe do Guarani. Se prepara para a cobrança, Heitor. Partiu Heitor Ramos, fez o lançamento na frente para Leonardo. Ele briga, tenta fugir, não consegue. A bola acaba saindo. É só lateral a favor da equipe da Inter. E ele fica bravo com a marcação. 10 minutos de jogo, João. Nenhum gol ainda aqui no... José de Araújo Sintra. Lançamento feito à frente, novo desvio da defesa, mais um lateral para a equipe da Inter, que de lateral em lateral vai avançando. Lá vai o Vitor, tentou o passe, fez o corte o Davi. Henrico brigou por ela, fica com a bola a equipe do Guarani. Vai buscando espaço, Henrico tenta o drible, cercado por dois, conseguiu se livrar da marcação. Vai avançando, vai carregando o Henrico. Viu o espaço, vai tentando trabalhar, vai tentando ficar com ela. Fez o passe lá na ponta, olha o chute! A bola explodiu no travessão, no rebote! No belo rebote do Davi! Quase o primeiro gol do Guarani, grande jogada do Henrico, João. Você percebe que o camisa número 9, Henrico, todas as jogadas de perigo passam pelo pé dele. Exatamente, o Henrico carregou. Na hora do passe, conseguiu um chute de longa. Tenta sair jogando a equipe da Inter. A equipe do Guarani não deixa eles respirarem. Marcação logo na saída da bola, pressionando. Tenta ficar com ela ali. O Enzo fez o passe à frente pro Heitor Andrade. Ele vai carregando, vai levando lá pelo lado esquerdo. Foi derrubado, pênalti. Pênalti marcado
contra a equipe do Guarani na chegada do Joaquim. Estava entrando na área ali o Joaquim, acabou sendo... O Heitor estava entrando, o Joaquim, para mim, ele tropeça, mas acaba derrubando seu adversário. Grande jogada do Heitor, colocou em velocidade e o árbitro marcou o pênalti. Penalidade marcada. Se prepara lá para a cobrança o Enzo Gabriel. É ele contra o Pedro Ribeiro. Enzo contra Pedro. A arbitragem fazendo a preventiva, afastem todos, ninguém fica em cima do cobrador. Esperando a autorização ali do Giovani. Tudo preparado. Autorizada a cobrança. Partiu na cobrança! Grande defesa do Pedro. A bola no meio, ele defendeu. Já tenta ligar o contra-ataque. A bola chega aqui pro Leonardo. Ele domina no meio campo, fez o passe à frente, buscando o Davi. É bloqueado, mas o Leonardo tenta ficar com ela, não consegue. Recupera a equipe da Inter. Chegou chutando o Heitor de qualquer maneira. É tiro de meta para a Inter de Limeira. João, o goleiro Pedro teve visão na hora da batida do pênalti. Ele ficou esperando até o último segundo e defendeu no meio. Grande defesa. Perde o pênalti a equipe da Inter de Limeira. Lá vem descendo novamente Heitor Andrade. Pelo lado esquerdo, com muita velocidade. Se livrou da marcação do Flávio. Tenta passar pelo Joaquim, não consegue. O Joaquim se recupera e manda essa bola para longe. É lateral. Lateral para a equipe da Inter. Lá vai na cobrança. Lançamento feito para dentro da área. Afasta de qualquer maneira João Zanello. A bola chega no Henrico. Tenta passar pela marcação. Foi derrubado. Falta marcada. Jogo muito bom, João. 13 minutos de jogo, é lá e cá. O Guarani já teve várias oportunidades também, mas a Inter de Limeira não está se intimidando não, também teve as suas oportunidades. Pois é, o Guarani com um balaço no travessão e a Inter com a possibilidade do pênalti, uma grande defesa do Pedro Ribeiro. Autorizada a cobrança, lá vai João, partiu para a bola, tenta o lançamento lá para dentro da área, não tinha ninguém. Ela sai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Se prepara para a cobrança o Rafael. Lembrando que vai até os 15 minutos, aí tem uma parada de 17 minutos, tem uma parada de 5 minutos e depois entra as outras equipes, tá? Exatamente, aos 17 minutos encerra esse primeiro tempo e a gente vai ver uma nova equipe em campo. Lá vem a equipe já vem Joaquim, fez o passe à frente, buscando o Mikael. Ele tenta se livrar da marcação, tá cercado, não consegue ficar com ela. É novo tiro de meta. Equipe do Guarani chegando bastante, mas... Como dizem, né, os técnicos, os treinadores dessa geração, o último terço ali um pouquinho deficiente. Lá vem o Rafael Alves. Na cobrança. Mandou a bola à frente, Joaquim fez o corte. A bola volta para a equipe da Inter de Limeira, que vai disputando ali com o Davi Salles. Ele acabou perdendo. Tenta recuperar, já volta, a bola fica com o Ricardo. Tenta passar pela marcação, foi bloqueado, é lateral a favor da equipe da Inter. João Miguel na cobrança. João Miguel pede a movimentação, tentou o passe à frente, buscando o Enzo. Ele tentou na disputa, acabou perdendo, é somente lateral para a equipe da Inter. A gente percebe que é um jogo muito bom, né, João? Jogo bastante movimentado. Lá vai João Miguel, lançamento para Enzo. Ele domina, tenta girar para cima do Flávio. Precisou recuar essa bola, fez o passe no meio. Ela chega ali pro Enzo. Ele tá cercado, tentou pro Heitor. Bate, rebate ali na entrada da área. Agora sim, essa bola é esticada mais pro lado direito. Na chegada do Vitor Galdino, ele tá recebendo a marcação do Leonardo. Dobra a marcação em cima dele. A bola fica com o Heitor. E aí é marcada a falta. Falta em cima do Heitor, que tem pressa, já cobrou. Tenta o lançamento à frente, interceptado pelo Enzo. A bola sobra pro Ricardo. Ricardo ajeitou para o Davi. Ele vai tentar o chute de fora da área. A bola acabou chegando. Cortou em cima do... No momento do chute foi feito o corte. A bola vai chegando com o Heitor Andrade. Ele acabou perdendo. Afasta o perigo a defesa do Guarani. João, grande bloqueio do Heitor Ramos. Na hora certa da finalização, ele deu o carrinho e travou a finalização. Dessa vez travou bonito, travou só na bola. E aí temos mais uma falta a favor da equipe. E temos um jogador no chão ali, hein?
Temos um jogador da equipe do Guarani no chão. Rapaz, eu não vi. Confesso que eu não vi também a jogada, João. Estávamos acompanhando a jogada lateral. Temos um jogador do Guarani ali no chão agora. Muito bem, o jogador está se levantando ali, está se recuperando. Tentando identificar aqui quem é o jogador. É o Heitor Ramos. Falávamos dele, né, no carrinho ali providencial. Era ele que estava no chão. Muito bem, lá vem a cobrança de falta ali para a equipe da Inter de Limeira. Possivelmente seja o último lance do jogo. Já passamos dos 17 minutos. E as equipes já estão no aquecimento. As próximas equipes aí que vão entrar no segundo tempo. Autorizada a cobrança. Lá vem lançamento, tentativa de jogada para a área. Rafael Alves desviou de cabeça, mas a bola ficou tranquila nas mãos do goleirão Pedro. João, 1 minuto de acréscimo. 1 minuto de acréscimo. Lá vem descendo a equipe do Guarani. Chega, faz a interceptação ali. O Vitor Galdino. Eu acho que o árbitro vai encerrar o primeiro tempo agora, João. Lançamento feito. A bola com a equipe do Guarani. Vem descendo com o Davi. Ele procura alguém. Acabou perdendo. E o árbitro aproveita e encerra o primeiro tempo diretamente aqui da cidade de Amparo. João, um primeiro tempo bastante disputado, com ótimas oportunidades para o Guarani e ótimas oportunidades também para a equipe da Inter de Limeira. Exatamente, agora teremos 5 minutinhos de intervalo. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite todas as vantagens de ser sócio campeão do Bugre. João, estava observando aqui agora, as equipes do Sub-12 já estão chegando, né? A equipe da Inter de Limeira também já chegou, a equipe do Guarani chegando aos poucos. Isso me dá uma lembrança muito boa, João, muito boa. E como eu falei no começo da transmissão, a época que eu jogava também, que estava começando, né, a tentar a carreira de jogador. Isso até emociona, João, até me emociona estar vendo essas crianças chegarem com as mochilas nas costas, pai e mãe acompanhando. Isso é muito bonito, João. Exatamente, emoções que só o Paulistão Sub-11 e Sub-12 podem trazer. Vamos aqui tomar uma aguinha e já voltamos com a segunda etapa. Muito bem. Muito bem, estamos voltando para a segunda etapa
aqui na cidade de Amparo, diretamente do José de Araújo Sintra. Vamos para a segunda etapa aqui do Campeonato Paulista Deu branco, Sub-11. A torcida do Guarani já começa o segundo tempo com uma empolgação nas alturas, João. Exatamente. Espero que o segundo tempo seja igual ou melhor, né, João, do que o primeiro tempo. Muito bem, já sai a equipe da Inter, tentou o chutão lá na frente. Agora a gente tem que se acostumar com toda a galerinha de novo, que trocou geral. Lucas Duarte tenta sair com ela. Já foi bloqueado ali pelo Iago. A equipe do Guarani tenta ficar com ela, recupera ali o Theo. Quase que em cima da linha, mas chega afastando, tira o perigo. O Gabriel Pires é somente lateral para a equipe do Guarani. Lá vai Iago na cobrança, tentou o lançamento, já foi bloqueado. Briga por ela, mas a bola acaba ficando com o Gabriel Furlan. Ele recua para o Heitor. Heitor abre o jogo, buscando o Murilo. Murilo vira lá para o lado direito, foi bloqueado pelo Bento. Vem descendo a equipe do Guarani. Bento domina, faz o giro, procura alguém. Achou o Lorenzo no meio campo, olha o chute de longa distância. Para a defesa do Pedro de Assis. Confiança do Lorenzo, hein? Arriscou de longe, um grande chute e uma defesa do goleiro da Inter de Limeira, o Pedro de Assis. Muito bem, lá vem a equipe da Inter, ganhou a lateral. Pede a movimentação, procura alguém, sai jogando ali com o Arthur. Sai jogando com o Arthur. Lançamento à frente, bate-rebate ali no meio. A bola fica ali com camisa 8, Gabriel Furlan. Ele acabou perdendo a posse de bola. Melhor para a equipe do Guarani, que vem descendo. A bola fica com o Lorenzo. Tentou o passe à frente. Se livra da marcação do primeiro. Vai invadindo a área. Chegou abafando. O Pedro chegou no pé do Pietro, abafando a jogada. Grande jogada do Pietro, hein, João? Grande jogada. E empurrou a torcida aqui. E lá vem descendo de novo. Pietro vem carregando. Enzo na bola. Balançou para um lado, balançou para o outro. Não conseguiu ficar com ela. Acabou perdendo. A equipe da Inter de Limeira tenta puxar o contra-ataque. Ali com o Arthur Moscon. Arthur vai levando. Chega e afasta o perigo de qualquer maneira ali o Gabriel. A bola volta para a equipe do Guarani. Erro do domínio. Melhor para a defesa. Afasta novamente a equipe da Inter de Limeira. O Guarani já se recuperou. Vem jogando com ela. Tentativa de jogada do Lorenzo à frente. A bola vai chegando aqui para o Theo. Foi bloqueado, mas a bola acabou saindo pela linha lateral. É lateral para a equipe do Guarani. Lá vai Gabriel na cobrança. O Iago. Iago para a cobrança. Tem um jogador lá amarrando a chuteira. A arbitragem pede para dar uma respirada. Agora sim. Giovani autoriza. Lá vem descendo a equipe do Guarani. Iago tenta o cruzamento. A bola acabou saindo muito fechada. É só tiro de meta. E o Pedro sai jogando curtinho ali, hein? Um passe bem curto. Sai jogando com o Gabriel. Ele tenta ir para o meio. O Theo faz o bloqueio. Fica com ela. Fez o giro. Se livrou da marcação, Theo. Vê a passagem do Iago. Joga com ele. Iago tenta levar pela linha de fundo. É bloqueado pelo Lucas Duarte. Acabou tentando. A bola batendo por último nele, é tiro de meta. Mais um tiro de meta para a equipe da Inter, que sai jogando ali com o Heitor. Heitor fez o passe, buscando ali o lado direito. O Gianluca tentou o Arthur, mas a bola acabou saindo, é só lateral para a equipe do Guarani. João, é a segunda vez que o time da Inter de Limeira sai jogando de pé em pé, sem chutão, né? Sem chutão. Iago recupera pelo Guarani, sai jogando com Enzo, conseguiu se livrar da marcação. Enzo esperou a passagem ali do Enzo Gabriel, que vai tentar sair jogando com ela, acabou escapando a bola, é só lateral. Se prepara lá, cobrança da equipe da Inter, desvio da defesa, novo lateral. Pede movimentação dos companheiros, a bola vai chegando, novo lateral. Campo reduzido, as crianças ficam um pouco mais apertadas, né, Danilo? Sim, já é. Foi o segundo ou terceiro consecutivo lateral, João? Terceiro consecutivo. Terceiro consecutivo. Até o pessoal se acostumar com essas medidas reduzidas demora um pouquinho. Bola ali com camisa 15, Lorenzo.
Sai jogando a equipe do Guarani, vira o jogo aqui, Iago. Tem liberdade pelo lado direito do ataque do Guarani, tentou o passe em profundidade. Bola bateu na defesa, mas sobra ali pro Lorenzo, ele vai puxando, tentou o lançamento buscando o Theo, acabou saindo muito forte. É só tiro de meta. Sai jogando ali o camisa 21, Heitor Correia, fez o passe. Aqui pro Lucas Duarte, ele tenta o passe em profundidade buscando o Benício, antes do Benício chegar nela. Defesa do Guarani chegou, Gabriel chegou, chutou para cima do Benício, é só tiro de meta. Bola com o Gabriel, fez o passe para Iago, lado direito, Iago tentou o Theo, ele domina, recebe a marcação do Lucas. Rapaz, o Theo tentou uma jogada ali entre as canetas do jogador da Inter de Limeira. Pois é, rapaziada, já com 11 anos tentando mostrar todo o seu talento. Lucas Duarte tentou o lançamento à frente, foi bloqueado pelo Lorenzo. Mas a equipe da Inter, quem está com ela? Já recupera o Guarani, vai sair jogando. A bola chega ali para o camisa 17, o Bento, ele acabou precisando recuar a bola até o Enzo Gabriel. Enzo tenta o passe à frente para o Pietro, a bola acabou debatendo na defesa da Inter, é lateral para a equipe do Guarani. João, estamos com 5 minutos de jogo, poucas oportunidades nesse segundo tempo. O primeiro tempo teve mais oportunidades, mas tem jogo ainda, hein? Tem jogo ainda. Tava Iago, tentou o domínio da bola, ela acabou escapando, tenta recuperar a Theo, ele fica com a bola, vai levando para a linha de fundo, recebe a marcação do Lucas, acabou perdendo a bola. Na chegada ali do jogador na disputa entre o Gabriel Pires e o Enzo, a arbitragem entendeu que a bola tocou por último no jogador da Inter. É escanteio para o Guarani. Se prepara para a cobrança. O Bento mandou a bola lá para dentro da área, uma bola alta, ela passou por todo mundo. E acabou armando o contra-ataque aí da equipe da Inter, mas esticou demais, saiu de qualquer jeito ali o Lorenzo Oliveira, o goleirão. Mandou a bola para longe. A equipe do Guarani tenta ficar com ela. Iago dominou. Tenta se livrar da marcação. Acabou perdendo ali para o Gabriel Pires. Ele fez o passe à frente, buscando o Benício. Benício tentou o cruzamento. A bola invadindo a área. Na chegada do Arthur. Lorenzo foi, pôs a mão em cima da bola. Falou, aqui não. Bola chega para o Iago. Tentou o passe para o Theo. Foi interceptado ali pelo Lucas Duarte. Lucas tentou sair jogando com o Benício, mas a bola precisou ser recuada. É lateral para a equipe do Guarani. Theo na bola. Deixou para o Iago. Iago procura alguém, fez o passe no meio. Não consegue chegar na devolução. É lateral para a equipe da Inter. Lucas Duarte na bola. Ele pede para o time dele lá para frente, que ele arremessa longe. Iago desvia de cabeça. Mas a bola fica com o Benício. De Benício para Arthur, tentou o chute de longe. Lorenzo faz a defesa. Já tenta sair a equipe do Guarani, tentando puxar o contra-ataque ali com o Pietro. Esticou a bola à frente, vai carregando o Pietro. Se livrou do primeiro, não consegue se livrar da marcação do segundo. Fecharam a porta na frente dele, houve desvio na bola ali. É escanteio para a equipe do Guarani. Você vê que o Pietro mostra bastante personalidade, né, João? Quando ele parte para cima em velocidade ali, dificilmente o adversário pega ele. Exatamente, estávamos revendo aí a grande defesa do Lorenzo. Ela vai se preparando para a cobrança do escanteio. A equipe do Guarani só com 2 jogadores aqui no meio campo. E a torcida bastante empolgada aqui na nossa frente. Batuque tá alto. A gente percebe que a torcida do Guarani está fazendo bastante barulho aqui no estádio, hein, João? A torcida da Inter de Limeira está mais quietinha, mais tranquila, só observando. Até porque também eles estão um pouco mais longe aí. Autorizada a cobrança, ela vem bola para dentro da área. Ela passa por todo mundo novamente. A equipe do Guarani tenta ficar com o rebote. Jogou a bola para trás, ela chega ali para Bento, ele domina. Tenta se livrar da marcação, fica com ela. Fez o passe para o Iago. Iago com liberdade, passou pelo Benício. Vai buscando os companheiros. Bola chega para Theo, Iago. Tentou passar na mão das pernas ali, não consegue. Theo faz a proteção e ganha o lateral. Lá vai Iago, tem pressa. Sai jogando com o Bento, devolve no Iago. Ele vai tentar o cruzamento. A bola sai um pouco mais baixa, fica ali com o Enzo. Tentou passar pela marcação, olha o chute.
A bola acabou abrindo muito, é só tiro de meta. Mais uma finalização do Guarani para fora. O jogo segue 0-0, 9 minutos de jogo. Muito bem, sai jogando a equipe da Inter de Limeira. Passe curto aqui no meio, a bola chega para Benício. De Benício para o Gabriel Furlan. Ele tenta se livrar da marcação do Lorenzo, não consegue. Lorenzo vai carregando a bola pelo lado esquerdo. Fez a parada, tenta passar pelo Gabriel, não consegue. Recua um pouco mais a bola. Sai jogando ali atrás. Vira o jogo, a bola chega aqui para Iago. Matou no peito, mostrou personalidade, jogou com o Theo. O Iago passou, o Theo preferiu trazer a bola para o meio. Vai buscando seu companheiro, acabou errando o passe. O Gabriel Furlan fez a interceptação. Bola vai ficando para Benício. Mas se recupera ali, a bola volta com o Enzo. Tentou o passe na frente. Vai brigando o Pietro pelo espaço. Tentou sair de qualquer jeito e aí falta marcada do Pietro em cima da dupla de zaga ali da equipe da Inter de Limeira. Para você que está chegando agora, que está nos assistindo aqui na TV Guarani, estamos no segundo tempo da partida, 10 minutos de jogo e depois vai até os 17 minutos, né? Lembrando para você que não tem informações da regra. E depois teremos o terceiro tempo aí também de 17 minutos, onde as equipes poderão mesclar os jogadores da primeiro tempo e do segundo tempo. Muito bem, lá vem recuperando a equipe da Inter, tenta puxar o contra-ataque, Theo com ela, foi feito o corte, a bola é virada, buscando o Murilo, ele domina, ajeita para o Gabriel Furlan, Gabriel tentou o passe em profundidade, buscando o Geluca, chega a primeira defesa, mas a arbitragem entende que houve um toque por último do Geluca, é lateral para a equipe do Guarani. João, será que teremos gol nesse segundo tempo ou o pessoal está guardando tudo para o terceiro tempo? Pois é, rapaz, estamos chegando aos 12 minutos já. Temos mais 5 minutos nesse segundo tempo. Benício tentou o passe no meio, foi interceptado pela defesa, afastou o Gabriel. A bola fica ali com o Heitor, ele já fez o passe à frente. Gabriel Furlan acabou perdendo a bola ali pro Lorenzo. Ele tenta puxar o contra-ataque, Pietro fica com ela, domina, abre pro Bento, Bento devolve primeira pro Pietro, vai aproveitar da velocidade, Pietro invadiu a área, chegou o Pedro, bloqueando a passagem ali e ganhou escanteio. Rapaz, esse Pietro corre, hein? Eu falei pra você, João, as melhores jogadas do Guarani no segundo tempo saiu dos pés do Pietro, jogador muito rápido, muito rápido. E é ele que se preparava para a cobrança. Lançamento feito dentro da área, chegada de cabeça! A bola acabou pegando muito embaixo na chegada do Pietro ali. Subiu muito, é só tiro de meta. E temos um jogador aí da Inter, o camisa 16, o Gabriel Pires no chão, pedindo atendimento ali da comissão técnica. Gabriel Pires se sentiu aí na última disputa. Rapaz, o pessoal vai entrando ali para atender o jogador. Ver o que é. Reclamando ali de dor na perna, pelo jeito, na panturrilha. Ô João, essas paradas depois o árbitro ele acrescenta nos acréscimos, é isso? Isso aí. Esse tipo de paralisação tem que ser recuperada no acréscimo. O jogador está sendo atendido. Estamos com 13 minutos de jogo. Ih, rapaz. Pelo jeito ele não vai conseguir continuar, hein? O médico está fazendo sinal de substituição. E aí teremos a situação que falávamos, né, Danilo? Não pode ter substituição nessa etapa, exceto por orientação do médico. Perfeito, João. O médico deu o sinal ali, ó, não dá mais, ele vai ter que sair. Então aí é feito um relatório à parte, depois pela arbitragem, só para explicar o porquê que houve essa substituição. E vai entrar no gramado o camisa número 5, o Ricardo Fiuza. João, qual o nome do jogador ali que saiu? Gabriel Pires, camisa 16. Que não seja nada de grave, né? Que ele possa aí descansar agora e não seja nenhuma lesão grave. Já sai jogando a equipe da Inter na cobrança do tiro de meta. Lançamento longo feito à frente, recupera Bento, fica com ela, balançou, tentou o passe em profundidade, buscando o Theo, mas aí ele estava em posição irregular. Impedimento marcado, primeiro impedimento do jogo, marcado contra a equipe do Guarani. Autorizada a cobrança, sai jogando a Inter, Gabriel Furlan. Ele joga ali com o seu companheiro.
A bola chega, Theo tenta fazer a interceptação, tem 5 em cima da bola. Tentativa de bola esticada pro Theo, mas quem tá dando combate ali é o Enzo. Bola chega para Benício, Benício contra Iago. Bento recupera, tentou o passe em profundidade, mas foi interceptado. Volta a equipe da Inter. Passa em profundidade pro Geluca, ele vai tentar por velocidade. Chegou o Gabriel, não quis nem saber. Falou, aqui do meu lado não. Mandou essa bola lá pela linha lateral. Já cobrado o lateral, Gabriel Furlan. Cruzamento para dentro da área. A bola ia passando, o Benício fica com ela. É disputada ali no meio, afasta de qualquer maneira a defesa. A bola chega aqui pro Lucas Duarte. Ele abre a jogada com o Heitor. Heitor fez o passe, Bento desvia de cabeça pro Pietro. Ele acabou se desequilibrando, mas fica com a bola o Pietro. Ele contra o Gabriel. Gabriel deu um totozinho, tirou a bola do Pietro e ele foi derrubado e falta marcada. Falta do Murilo para cima do Pietro. Foi uma bola espirrada ali, né, João? O Pietro saiu atrás e chegou na frente novamente. O Pietro é um jogador muito rápido. Exatamente, dando muito trabalho para a defesa da equipe da Inter de Limeira. E lá vamos para a cobrança. Barreira posicionada, o Pedro ajeitando ali. Confirmou a posição da barreira. Será que vai sair o primeiro gol do Guarani? A arbitragem se prepara. Cruzamento feito direto pro gol. Nas mãos do goleiro Pedro, que faz uma grande defesa. Tentou o lançamento longo, já tenta puxar o contra-ataque para a equipe da Inter. Lançamento longo, mas quem chega na frente ali é o Lorenzo e afasta o perigo. Revendo a falta, a cobrança de falta, belíssima cobrança e bela defesa do goleirão Pedro. Lançamento feito à frente. Tentativa de chegada, a bola explode na defesa. É escanteio. E uma chegada um pouco mais atrasada do jogador do Guarani, que ficou no chão. João, já estamos caminhando aí para os 17 minutos do fim da partida. Vamos ficar agora pelos acréscimos do árbitro. É 1 minuto de acréscimo, viu, João? Exatamente. O Romário foi lá, ajudou o jogador a se levantar. Romário, que é o assistente número 2, claro. Lá vem cruzamento, Gabriel Furlan. Acabou mandando essa bola muito aberta, não tinha ninguém ali no meio. Ela fica para o Murilo, ele tenta o chute de fora, o Ricardo Fiuza, a bola acabou saindo. É só tiro de meta. E aí, como dito pelo Danilo, temos 1 minuto de acréscimo. A equipe do Guarani já sai jogando com Pietro, fechado no meio de 3, acabou conseguindo o passe. A bola fica ali pro Enzo. Ele vai tentando buscar espaço. O Theo vai fazer a proteção, vai ficar com essa bola. Tenta o drible, tenta passar pelo Lucas. Vai levando para a linha de fundo. Driblou o primeiro, tenta passar pelo Ricardo, não consegue. Mas o Iago manda para ele de novo. No 1-2, Ricardo. Volta o Theo. Vai tentar o cruzamento, foi bloqueado. A bola sobra para Benício. Vai tentar na disputa ali, na corrida. E a arbitragem entende só como lateral essa bola. A torcida fica na bronca aqui com o árbitro, João, que não marcou a falta. Lá vem Lucas Duarte para a cobrança. Vai tentar o lançamento longo lá na frente. Houve o bloqueio e aí encerra o segundo tempo. O senhor Giovanni de Andrade Martins encerra o segundo tempo. E daqui a pouco, então, teremos a terceira e última etapa desse grande jogo que está acontecendo aqui no José de Araújo Sintra, aqui na cidade de Amparo. Até o momento 0-0, mas como o João falou, um jogo muito bom, muito disputado, com ótimas oportunidades. Só falta sair o gol, mas vai sair agora nesse terceiro tempo. Exatamente, vamos para mais um intervalinho aí de 5 minutos e voltamos daqui a pouco. Mas não se esqueça, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite todas as vantagens de ser um sócio campeão do Bugre.
Começa a última etapa, diretamente aqui do José Sintra. Já estamos com o relógio correndo. A equipe saída agora foi pela equipe da Inter de Limeira e já temos o primeiro tiro de meta ali por parte da equipe do Guarani, que tenta sair jogando. Bola chega, João Zanella manda essa bola para onde? Pietro fez o desvio. A arbitragem entendeu o toque como normal. A bola fica com o Heitor. Vai buscando. Lançamento longo feito à frente. Arthur Moscou desvia de cabeça. Agora Lorenzo. Lorenzo desviou. Tenta o passe para o Pietro. Foi bloqueada a passagem. Fica com a defesa. Chegou ali o Vitor Galdino. Afastou o perigo pela equipe da Inter. Tenta puxar o contra-ataque a equipe da Inter. Foi bloqueado pelo Iago. Disputa ali no meio. A arbitragem manda o jogo seguir. Não. Falta marcada. Falta em cima do Davi Salles. Falta para a Inter de Limeira. Autorizada a cobrança. Bola ali com o Heitor. Ele vai para a cobrança da falta. Lançamento longo feito à frente. A bola houve um desvio. Aquele morrinho artilheiro enganou todo mundo. Recupera a equipe do Guarani. Último toque do Bento, tentando puxar o contra-ataque. Acabou esticando demais. É só lateral. Lateral aqui para a cobrança do Vitor Galdino. Lembrando para você que está chegando aqui agora na TV Guarani, terceiro e último tempo do jogo. 17 minutos de jogo. 0-0 Guarani e Inter de Limeira. Vamos esperar que saia um gol agora, hein? Muito bem, lançamento longo feito à frente. E é marcado impedimento na tentativa de ataque da equipe da Inter. O Cláudio Rafael está sinalizando ali que o Heitor estava na posição de impedimento e participou do jogo. Impedimento já marcado. Já marcado o impedimento, a arbitragem pede para que a bola fique parada, agora sim cobrado. Bola sai ali com o João Zanella, ele tentou o passe no meio, foi atropelado. Falta marcada em cima do Davi. E a arbitragem vai dar advertência verbal ao Heitor Andrade. Não vai apresentar cartão por enquanto. E pelo jeito machucou, viu, João? Pois é, ele reclama bastante da entrada. Foi acionado ali o departamento médico. Vai chegando ali o departamento médico da equipe do Guarani para atendimento. E para você que ainda não está inscrito na TV Guarani, já se inscreve. Você que não consegue estar vindo assistir os jogos, assista aqui pelo nosso canal no YouTube. Beleza? Exatamente, TV Guarani que irá cobrir o campeonato Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17. Rapaz, até perdeu o fôlego. Estaremos em toda a base do Guarani. Ô João, e aqui a torcida do Bugre vai acompanhar as promessas. Exatamente, as crias da tribo, diretamente aqui na TV Guarani. Ela está recebendo atendimento ali o jogador. Rapaz, mas... agora eu fiquei em dúvida, o atendimento estava sendo para cá? O jogador da Inter agora que sentiu ali no meio, está sendo atendido também. Rapaz, e nova substituição solicitada. João, rapaz, recebi uma mensagem aqui da Silvana Tavares de Piracicaba, torcendo para a equipe do Guarani. Muito bem, e tivemos a... olha... foi solicitada a maca, rapaz. Eu nem vi o lance que o jogador da Inter caiu. Maca solicitada no gramado e teremos substituição. Vai voltando a campo ali o Gabriel Furlan. Vai voltando a campo o Gabriel Furlan. Esperando aí para ver o jogador que está deixando o gramado nesse momento. E sentindo muito, rapaz. Olha... Precisou solicitar a maca para retirar a criança. Vai entrar o Gabriel Furlan. Agora quem é, eu fiquei na dúvida. Não consegui identificar daqui quem é o jogador que sentiu. Mas a falta, não teve outra jogada não. A falta foi daquela falta do Guarani. Teve atendimento ao jogador do Guarani e de repente o jogador da Inter caiu também. Vamos então retomar o jogo. Vai cobrar lá João Zanella. Mandou o lançamento direto para a área. A defesa ficou olhando, deixou passar.
E o goleirão Pedro de Assis só acompanha e vai sair jogando no tiro de meta. Sai jogando ali na linha defensiva com o Heitor Correia. Tentou o passe no meio, a equipe do Guarani já recupera com o Pietro. Mas a bola volta, Davi faz o corte, fica com ela, se livra do primeiro, se livra do segundo. Vai tentar o lance, a bola acabou saindo muito forte. É só tiro de meta para o Pedro. Ele vai, deixa a bola ali pro Heitor. Pede pro Heitor fazer a cobrança por ele. Autorizado, lá vai Heitor, lançamento longo à frente. Ouve, que é isso, rapaz? Você vê o desvio do Davi ali? Que qualidade, hein, João? Então, que intimidade é essa com a bola? Esticada a bola à frente, Enzo Santos tentou o passe, a bola chega no Arthur Moscou. Ele tenta levar para a linha de fundo, é interceptado. Mas um chutão ali da defesa do Guarani. A equipe da Inter recupera. Afasta Lourenço, ele não quer problema. Jogou com o Pietro, põe velocidade na frente. Pietro contra o Heitor conseguiu fazer muito bem a proteção, fez o bloqueio ali, fica com ela. Sai jogando a equipe da Inter. Passe à frente para o Furlan. Procurou alguém, tentou esticar essa bola aqui no meio, buscando o Vitor Galdino. Mas foi interceptado pelo jogador da Guarani. Camisa número 11, o Leonardo. Mas ele acabou fazendo a falta. Falta marcada. E leva uma bronca o senhor Leonardo pela reclamação. A torcida do Guarani não está muito contente com o árbitro não, viu, João? Pois é, o senhor Giovani está sendo homenageado aqui das arquibancadas. Olha como que é as coisas, né? A torcida gritou, seu assistente não está prestando atenção. Quarto árbitro está de costa, o árbitro de costa, ninguém olhando. O jogador da Inter tinha colocado a bola bem para frente. Lá vai Heitor, lançamento lá para dentro da área do Guarani, houve desvio, bate-rebate. Sinalizada a falta. Falta do Ricardo Fiuza, dominou a bola com as mãos no momento da finalização. Sai jogando ali a equipe do Guarani, Leonardo domina a bola. Tenta o passe pro Pietro em velocidade, a bola acabou sendo interceptada. Volta pro Gabriel. Foi derrubado. Lá vai Pietro, vai tentar na jogada contra o Pedro. Rapaz, o goleirão Pedro de Assis foi corajoso agora, hein? E foi inteligente também, né, João? Bastante inteligente, impressionante. E falta marcada a favor da equipe da Inter. O Pedro viu ali a possibilidade do carrinho, deu um pulinho pro lado. E ficou tranquilamente com a bola, João. Exatamente, bela defesa. Lá vai jogando a equipe da Inter, lançamento feito à frente, Ricardo Fiuza, dele para Gabriel Furlan. Tenta o passe lá na frente, buscando ataque, chegou o João, cortou, não quis nem saber, manda essa bola para longe. A bola fica aqui com o Heitor. Tenta o passe, chega para o Enzo, ele domina, recua a bola para o Heitor novamente. Ele faz o passe em profundidade, buscando o Heitor Andrade agora. O Iago por baixo, na briga. Vai tentando se recuperar a equipe do Guarani. Nossa, o Pietro já estava no chão, a bola explodiu em cima dele e é lateral. Rapaz, o Pietro chegou com tudo e ainda vibrou na cara do adversário. Esse Pietro já mostra muita personalidade até o momento, viu, John? Exatamente. E pelo jeito... Não, tá tendo uma advertência, mas não é pro Pietro. Não, ele virou para algum jogador para cá, eu não consegui identificar. Como o cartão não pode ser mostrado, a gente vai ficar na dúvida. Sai jogando a equipe do Guarani na recuperação de bola. Disputa ali no meio, Davi, a bola sobrou para Iago. Iago tenta o Pietro em velocidade. Chega ali o Heitor Correia, afasta o perigo. É lateral. Lateral para a equipe do Guarani, lá vai o Iago na cobrança pro Pietro. Tentou devolver pro Iago, ele fica com a bola. Recua pro camisa número 15. O Lourenço, ele tenta puxar o contra-ataque. Chegou o João, garantiu a defesa do Guarani, garantiu a defesa burguina, se livra do primeiro. Vai carregando o João Zanello, fez o passe no meio. A bola chega até o Leonardo, acabou saindo curto o passe. Vai ter que se recuperar aqui. Que chegada, meu amigo. João, grande jogada do zagueiro do Guarani. Saiu driblando, alá Lúcio. E fez uma grande jogada. Segue 0-0. Exatamente. E lá vai jogando
Bola fica com o Leonardo. Leonardo para Davi. Enzo Gabriel, devolve no Leonardo. Ele tenta passar pelo meio. Foi marcado pelo Ricardo. Vai carregando. Abre a jogada com o João. João domina. Fez o passe no meio. Achou o Lorenzo. Ele abre para o Iago lá pelo lado direito. Iago para Pietro. Pietro devolve no Lorenzo, que faz o passe de primeira pro Iago. Acabou saindo muito forte. É só tiro de meta. Sabe que tá jogando ou não? Lá vai a equipe da Inter. Vem trocando passes na saída de bola. A equipe do Guarani pressiona. Davi tentou o combate. A bola ia ficando com o Enzo. Ela acabou saindo. É somente lateral para a equipe da Inter. E a galera vai à loucura com a arbitragem. João, pelo que eu percebi aqui, o primeiro tempo, o jogador número 9 do Guarani, o Henrico Correia, jogou muito bem o primeiro tempo, João. Eu não sei o porquê que ele não voltou, se ele sentiu alguma lesão ou se foi opção do treinador. Pois é, lá vem voltando a equipe. Guarani recupera a bola com o Leonardo. Fez o domínio, foi bloqueado, tenta ficar com ela. Disputa na linha lateral, melhor para a equipe da Inter que recupera ali a bola com o camisa número 6, João Miguel. Deu um chutão à frente. O Heitor foi sair jogando, acabou perdendo. Gabriel Furlan. Abre para o João Miguel. João tentou o passe em profundidade, buscando o Benício. Tenta dominar a bola em cima da linha. Houve ali a marcação. É lateral para a equipe do Guarani. Lá vai Iago na cobrança. Fez o passe à frente. Davi. De chaleira de novo. Davi tá invocado, hein, rapaz? Chega uma bola um pouquinho mais alta ali, ele só... Cheio de estilo, cheio de qualidade. Cheio de estilo. E aí temos uma falta marcada a favor da equipe da Inter. Lá vai o Heitor Correia se preparando para a cobrança. Heitor Correia na bola. Cezinha gritando aqui. Heitor, Heitor, faça isso, faz aquilo. Agora que deu um silêncio aqui no estádio, foi capaz de a gente ouvir o técnico. Estamos tendo uma substituição aqui para a equipe do Guarani. Está saindo Leonardo para a entrada do Theo. Autorizado. Lá vai o Heitor, lançamento longo à frente, buscando ataque. Ricardo Fiuza vai ficar com ela, tentou levantar essa bola, afasta de cabeça ali o João. Bola volta, Pietro na briga, Davi também. Iago tenta ficar com ela. Recupera ali com o Gabriel Furlan. Ele vai tentando levar pela linha de fundo. E aí foi marcada a falta. Falta em cima do Heitor Andrade para delírio da torcida. Falta perigosa para a equipe da Inter de Limeira, João. Falta muito perigosa para a equipe da Inter. Mais uma possibilidade aí de bola para dentro da área da equipe do Guarani. O pessoal já está se preparando ali, se ajeitando. O goleirão Pedro Ribeiro já vai posicionando a barreira. Autorizado. Lá vem cobrança do Heitor, bola direto. Saiu o goleirão Pedro socando essa bola, ela acabou espanando. É escanteio. Escanteio a favor da equipe da Inter de Limeira. Lá vai para a cobrança o Enzo Santos. Ele é o responsável pela cobrança ali do escanteio. Ô, João, a Lu Borsato de Rio das Pedras mandou um abraço para todos nós aqui da TV Guarani e falou que o jogo vai ser 1-0 para o Guarani. Lá vem lançamento do Enzo, a bola acabou saindo aberta, melhor ali, fez a interceptação o Mikael. Ele tenta sair jogando, mas já recupera a equipe da Inter. Novo bloqueio da defesa. Ela chega pro Vitor Galdino, vai tentar o chute de longe. É só tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Rapaz, aqui pela nossa câmera não apareceu. Mas a Gandula levou um susto com essa bola. Sai jogando ali o goleiro Pedro. Sai jogando no meio ali com o Lorenzo. Ele vai carregando. Vai se livrando da marcação. Tentou o passe alto, mas foi interceptado. Na tentativa de puxada ali do Heitor, Lorenzo se recupera e afasta o perigo. E teremos nova substituição. Vai saindo ali o Enzo Santos para a entrada do Lucas Duarte. E agora, né, como nesse terceiro tempo é livre, as substituições elas são volantes, né? O jogador pode entrar e sair o tempo todo. Lá na cobrança do lateral, e aí mais uma falta marcada, a falta do Iago.
que reclama muito da marcação da falta aí por parte do senhor Giovanni de Andrade. Vamos chegando aos 15 minutos do terceiro tempo, terceiro e último tempo, e depois mais os acréscimos do árbitro, que eu acredito que vai dar mais 1 minuto de acréscimo, como ele deu nos outros dois, no primeiro e no segundo tempo, né, João? Exatamente, tá meio padrão, né, o senhor Giovanni. Autorizará a cobrança da falta. Lá vem lançamento para dentro da área do Guarani. Desvio de cabeça do Ricardo, mas a bola acabou saindo pela linha lateral. É só tiro de meta, já cobrado. Sai jogando ali com o João. João fez o passe no meio pro Lorenzo, estava cercado, a bola chega até o Iago. Demorou um pouco para fazer o domínio, a bola acabou escapando dele. É só lateral. Lá vai para a cobrança o Heitor Ramos. Autorizado o Heitor. Fez o lançamento, buscando o Lucas à frente. Iago na proteção. Deu um chutão, afasta o perigo. Tenta pôr a equipe do Guarani no contra-ataque. Chega aqui o Vitor Galdino e manda essa bola para longe. A arbitragem entendeu que houve desvio no ataque. E a torcida vai ao delírio aqui, João. A torcida vai ao delírio. Estão na bronca com o árbitro. Desde o começo da partida, a torcida muito na bronca com o árbitro aqui. A torcida do Guarani, tá? Muito bem, sai jogando ali o Vitor Galdino na cobrança. Foi derrubado o jogador do Guarani. Falta marcada. Falta do Furlan para cima do Mikael. Vamos chegando na reta final da partida. 0-0, Guarani e Inter de Limeira. Se prepara lá para a cobrança, João Zanella. Tomou distância, vai fazer o lançamento, buscando a área. Saiu Pedro, fez a defesa. E já tenta puxar o contra-ataque o Pedro. Mas o João afasta a bola de cabeça. Bate, rebate, Benício põe a bola no chão para a equipe da Inter. Chega o Lorenzo, dá um totozinho nela. Bola vai sobrando para Iago, ele falou, não quero nada do meu lado. Mandou a bola para longe, teremos 2 minutos de acréscimo, é isso, Danilo? Sim, João. Agora ele mudou, né? O primeiro tempo ele deu 1 minuto de acréscimo, o segundo ele deu 1 minuto e o terceiro tempo ele deu agora 2 minutos de acréscimo. Muito bem, sai jogando ali a equipe da Inter. Vitor Galdino tentou passe no meio, foi interceptado pelo Davi. Davi pôs o Pietro para correr, foi puxado o Pietro. E árbitro... Rapaz, nem eu, não tem nem como falar nada. E aí vai ser marcada a falta e cartão para o jogador 14. Rapaz do céu. Clima tenso aqui, hein, João? Clima tenso, hein? Mas o árbitro também foi falta clara do jogador. Claríssima falta em cima do Pietro. O Pietro ia saindo na cara do gol, João. Ele foi puxado. Foi puxado daqui, foi nítido o puxão. A arbitragem nas costas dele não viu. E agora marca a falta contra a equipe do Guarani e ainda aplica cartão amarelo para o jogador número 14, o Enzo Gabriel. Muito falta marcada. Se prepara ali para a cobrança o Lucas Duarte. Lucas Duarte na cobrança, esperando a autorização da arbitragem. Partiu o Lucas, vai tentar o chute direto, a bola foi cruzada. Impedimento já está marcado a favor da equipe do Guarani. Impedimento do ataque da equipe da Inter de Limeira. Lá vai o João na cobrança. Fez o lançamento longo, buscando ataque. Houve desvio, Ricardo Fiuza faz o toque, buscando o Lucas Duarte. Ele vai carregando, Lorenzo na marcação. Tenta bloquear a passagem. João deixou ela passar, deixa lá para o goleirão Pedro Ribeiro fazer a defesa. E o árbitro aproveita e encerra a terceira e última etapa deste primeiro jogo aqui no José de Sintra. Finalizado o jogo, iremos para as cobranças dos pênaltis. No tempo normal, 0-0, 1 ponto para cada equipe. Ô João, mas para quem está assistindo, o resultado não condiz com a partida. Foi uma partida muito boa. O primeiro tempo foi o melhor dos tempos, foi o primeiro, tá? Mas o jogo termina 0-0. Agora vamos para os pênaltis. Exatamente, valendo um ponto extra. Os dois times saindo com 1 ponto nesse momento. Vamos ver, agora eles disputam mais um ali para melhorar sua classificação geral. Realmente, como você falou, um primeiro tempo bastante agitado, muito legal de assistir.
E agora vamos aí para a disputa dos pênaltis. Faltou só o gol, porque tivemos chute na trave, cobrança de pênalti, grandes defesas, grandes jogadas. Faltou o detalhe, o gol. O mais importante do jogo, o gol. João, gostaria de mandar um abraço também para o Edson, lá de Rio das Pedras, torcendo também para o Guarani, e falou que o Guarani vai ganhar nos pênaltis. Isso aí, torcida do Guarani em peso aqui. Vamos aproveitando. Foi feito o sorteio, eu não consegui visualizar a que lado vai ser as cobranças, mas daqui a pouquinho então teremos as cobranças de pênalti diretamente aqui do José. Aproveitar e mandar um grande abraço a todos aqueles que estão no nosso chat, todos os 160 aparelhos conectados. Vamos Bugre, Jones Gomes, Fábio Moraes, Michele Santos, Lucas Lara, Leandro Montagner, Pedro Godoy, André, todo mundo mandando mensagem aqui no chat. Um grande abraço a todos. Agora vamos só esperar aí a arbitragem definir o lado. Lembrando que nessa cobrança dos pênaltis, todos os jogadores que acabaram a partida estão autorizados a esta cobrança. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Torne-se sócio campeão do Bugre. Quando eu falo acabaram é que não foram substituídos disciplinarmente, entendeu, Danilo? Perfeito, João. E na situação, por exemplo, se algum dos jogadores, como a gente viu 2 jogadores tendo que sair por lesão, caso eles não tenham condição de de efetuar a cobrança do pênalti, a equipe do Guarani pode tirar 2 batedores também. Tem que ter o mesmo número de jogadores dos 2 lados para a execução dos pênaltis. São os melhor de 5 e se precisar a gente vai entrar nos alternados. Já temos o gol definido e já temos os goleiros definidos também que vão para as cobranças. Pela equipe da Inter, Nicolas Ori será o goleiro. Pela equipe do Guarani, Pedro Ribeiro será o goleirão nas cobranças de penalidade. As equipes já estão se posicionando. O Giovani lá, o árbitro da partida, está posicionando o melhor lugar ali para a cobrança dos pênaltis, na medida correta ali. E o Guarani é quem começa as cobranças. Guarani quem irá começar as cobranças. Vai indo para a bola o Pietro. É isso? Daqui é ele mesmo, Pietro indo para a cobrança. Rapaz, é o Mikael, perdão, Mikael que está indo para a cobrança ali pela equipe do Guarani, camisa número 10. Hoje ele não veio. Lá vai Mikael se preparando para a cobrança, autorizado. Mikael contra Nicolas, partiu Mikael na cobrança! Gol do Guarani! Belíssima cobrança, Danilo! João, que qualidade, apesar de ter apenas 11 anos, você vê que ele tem muita personalidade e qualidade. Pois é, bateu forte, bateu em cima. Belíssima cobrança. Lá vai Heitor Correia para a cobrança por parte da Inter. Heitor contra Pedro. Autorizou, partiu Heitor, chute forte. Grande defesa. Belíssima. Pedro faz a sua segunda defesa, segunda cobrança de pênalti em cima dele. Uma durante o jogo e uma agora. Defendeu o Pedro. Pedrão 100% até aqui. Indo para a cobrança agora. Enzo Gabriel pela equipe do Guarani. Posicionando a bola. Enzo contra Nicolas. Enzo contra Nicolas, esperando a autorização da arbitragem. Autorizou. Partiu Enzo, vai no chute no cantinho. Gol da equipe do Guarani!
Duas cobranças, 2 acertos, Danilo. É isso aí mesmo que eu ia falar agora, João. A segunda cobrança do Guarani e o segundo gol. 2 cobranças, 2 gols. E o Pedrão já fez a sua primeira defesa. Se prepara lá para a cobrança, Arthur Moscou. Autorizou, partiu, Arthur defendeu! Defendeu, Pedro! Até aqui o goleiro do Guarani não foi vazado nas cobranças de penalidade. João, é a terceira defesa de pênalti do goleiro do Guarani. Um pênalti ele defendeu no jogo e 2 agora nas penalidades. Pedro se mostrando o cara do jogo até aqui. Se preparando lá agora Davi para a cobrança pelo Guarani. Autorizado, partiu Davi, bateu, defesa do Nicolas. Nicolas alcançou essa bela cobrança aí do Davi. Indo para a cobrança lá o Lucas Duarte. Camisa 16? Não, tá aqui. É o Lucas Duarte mesmo, camisa 15. Partiu o Lucas no chute. A bola bateu na lado trave. fundo. Bateu lá João. no fundo. O gol então da equipe da Inter. Rapaz, quase fui engambelado. Quase fui engambelado nessa. Ela vai se preparando para a cobrança agora, Iago. Camisa número 13. Ele contra o Nicolas. Autorizado, partiu Iago. Gol! Laço do Iago! Qualidade, hein, João? Bola para um lado, goleiro para o outro. Exatamente, que qualidade. Deslocou muito bem o Nicolas. E aí vai garantindo o ponto extra para a equipe do Guarani. Na cobrança agora o Murilo. Se perder, acabou. Se o Murilo perder, se o Pedrão fizer a defesa, o ponto extra vai pro Guarani. Partiu o Murilo na cobrança. Rapaz, essa foi indefensável. O Pedro só olhou. Gelado o Murilão ali. Deslocou muito bem o Pedro. Mandou a bola lá dentro. Vem para a cobrança agora o João Zanella. A bola do jogo está nas mãos do João. Nos pés, né? Nos pés de João Zanella. Se fizer, acaba. E o aquecimento ali do pessoal tá quase atravessa o meio campo. O time inteiro do Guarani ajoelhado, pedindo oração para Deus. Partiu para a bola. Partiu o João na cobrança. Gol! O Guarani garante o seu ponto extra nesta tarde de domingo, aqui na cidade de Amparo. O goleiro ainda toca com o pé na bola, mas a bola vai parar no fundo da rede. Gol do Guarani, ponto extra pro Guarani e a alegria da torcida. Exatamente, agora a galera vai fazer o cumprimento ali, vão se cumprimentar no meio campo. Protocolo que a gente chama de protocolo de fair play aqui, sendo executado para termos a finalização da partida aqui na categoria Sub-11. E daqui a pouquinho, então, teremos o Sub-12 entre Guarani e Inter de Limeira, diretamente do José de Araújo Sintra. Vamos aqui tomar uma aguinha, vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o Sub-12, diretamente aqui da cidade de Amparo, diretamente na telinha da TV Guarani.
Estamos de volta agora para a partida Sub-12, aqui diretamente do José de Araújo Sintra, e hino nacional sendo executado neste momento. Muito bem, tivemos a execução do hino nacional brasileiro, aqui diretamente do José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. As equipes estão se cumprimentando aí no meio do campo. Vamos conhecer os artistas desta primeira etapa aqui no Campeonato Sub-12 da Federação Paulista, começando com os donos da casa, começando com o Guarani, Danilão. João, a equipe do Bugre vem escalada com a seguinte formação. Número 1, Davi Renzo. Número 2, Ítalo Henrique. Número 3, João Miguel. O número 4 é o Lucas Moura. 5, Miguel Paiva. 6, Matheus. 7, o número 7 é o Matheus, perdão. Número 8, Brian. Número 9, João. E número 10, João Pedro, o JP. Número 12, Gabriel. Número 4, Pedro, o PH. Número 11, Gabriel. O 13 é o Davi Luiz Bueno. 14, Henrico. 15, Davi Luiz Ferreirinha. 16, Miguel Bueno. 17 é o Lorenzo, o Rômio. E o 18 é o Rafael, o Rafinha. Muito bem, essa é a equipe do Guarani. Vamos conhecer agora a equipe visitante, a equipe do Internacional de Limeira. Ô João, a equipe da Internacional de Limeira vem com os seguintes números. Número 12, João. Número 2, Bernardo. Número 3, Pedro Arthur. 6, Tobias de Luca. 8, Matheus Zanini. 9, Vitor Gabino. 10, João Arcanjo. Número 11, Matheus Barbosa. 17, Enzo Gabriel. Os assistentes, o segundo time da Inter vem com número 1, Rafael. 2, Bernardo Ferreira. 3, Cauê. 4, Gabriel Urbano. 5, Patrick. 6, Miguel Carletti. Número 7 é o Nicolas. 8, Gabriel Barros. E o número 9 é o Davi Alencar. Muito bem, estão escaladas as equipes. A arbitragem agora nesse segundo jogo fica a cargo de Renan Júnior da Silva Francisco, auxiliado por Romário Augusto Gomes e Cláudio Rafael Ribeiro, e Giovanni Andrade Martins será o quarto árbitro nesta partida. Lembrando que na categoria Sub-12 são 3 tempos de 17 minutos. Autoriza o início aqui na primeira tentativa já da equipe da Inter. Deu um chutão de longe, querendo testar o goleirão Davi, e é o primeiro tiro de meta. A arbitragem paralisa o jogo para corrigir a posição do pratinho ali, né, que sinaliza a área. Lembrando que nessa categoria a área é reduzida, o campo tem seu comprimento reduzido, não sua largura. Já sai jogando ali, recupera a equipe do Guarani. Na chegada, Brian vai invadindo a área, mas o impedimento está marcado. Impedimento no ataque da equipe do Guarani. Vai sair jogando João Polegário. Sai jogando ali com o camisa número 3, o Pedro Arthur. Ele devolve no João. João vai dar o chutão, tentando avançar. Houve desvio de cabeça ali por parte do Enzo Gabriel. Tentativa de chegada. A bola é recuada.
Nova tentativa da equipe da Inter, interceptação. A bola fica com o João Arcanjo. Ele vai carregando, recua a bola até o camisa número 3, o Pedro Arthur. Pedro carrega, sem marcação. Tentou o passe no meio, foi bloqueado. Passagem ali, tá todo mundo tentando proteger a área. Vem descendo o João Arcanjo. Vai descendo pelo lado direito do ataque, tenta chegar na linha de fundo. Chega o combate na tentativa ali do Bernardo. A bola acabou saindo muito forte, é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai o goleirão Davi na cobrança. Deixou para o João Miguel. João Miguel mandou essa bola lá na frente. Houve desvio de cabeça da defesa. Mas a bola volta para o Lucas Moura. Não consegue ficar com ela. Vem descendo a equipe da Inter. Foi bloqueado pelo Ítalo Rodrigo. Tentativa de chute de longa distância. É só tiro de meta. João, para quem está chegando agora aqui na TV Guarani, lembrando que as regras, né, são as mesmas do Sub-11. Então serão 3 tempos de 17 minutos, sendo que o primeiro tempo joga uma equipe, o segundo tempo joga a outra equipe e no terceiro é uma equipe que você pode estar mesclando aí entre a primeira e a segunda. Certo, João? Exatamente. E teremos cobranças de pênalti também ao final dessa partida, valendo um ponto extra na classificação geral. E lá vem a equipe da Inter de Limeira, tentativa de passe à frente, buscando ali o Vitor. Ele recua a bola para Pedro Arthur. Pedro procura alguém, não acha ninguém na passagem. A bola chega aqui para o Bernardo. Tentou o passe no meio, foi bloqueado ali pela defesa da equipe do Guarani. Sai jogando aqui com o JP. JP é derrubado, o árbitro manda seguir. O Piragini vai tentando fazer a proteção, a bola vai pela linha de fundo. Matheus Barbosa não chega nela, é só tiro de meta. Rapaz, essa me surpreendi. O auxiliar entrou para arrumar a linha que é marcada com o cone ali da área do Guarani. Então, por essa eu não esperava, achei que era alguém que estava sentindo ali no meio. O cone estava fora da linha, né? Muito bem, sai jogando a equipe do Guarani, buscando ali com o Lucas Moura. Ele tentou o passe à frente para Matheus. Piragini dominou. Ele jogou com o João Silvestre. João Silvestre acabou perdendo a posse de bola. Ela volta para João Arcanjo. João Arcanjo contra João Silvestre na briga dos João. Falta marcada para a equipe da Inter de Limeira. João Arcanjo já pôs a bola embaixo do braço. Deixaram ali para o Bernardo Turola fazer a cobrança. Bernardo se prepara para a cobrança. A arbitragem posiciona ali a barreira. Na barreira lá está o Brian. Autorizado, partiu. Bernardo no chute de longe. Para a grande defesa do Davi. Encaixou essa bola e não quis nem saber, hein, Danilo? Grande cobrança do Bernardo. Estava uma distância muito longa. Mas o menino demonstrou que ele tem muita força na perna. Grande defesa do goleiro do Guarani, o Davi. Tentativa de descida ali da equipe da Inter. Foi bloqueado. Temos escanteio a favor da Inter de Limeira. Primeiro escanteio da partida. Lá pelo lado esquerdo, já cobrado. Bola com o João Arcanjo. Ele recua, buscando o Matheus Barbosa. Matheus tentou o cruzamento para dentro da área. Houve desvio de cabeça. Olha o chegar, achou! Gol da equipe da Inter. Num desvio, num cruzamento de longa distância. Desvio da defesa. Abre o placar aqui no José Sintra. 1-0 para a equipe da Inter de Limeira. Autorizada a cobrança. Tenta sair jogando, a bola explode ali no... Fica nas mãos do goleiro João. João, 5 minutos de jogo, 1-0 para a Inter de Limeira. A Inter de Limeira já começou em cima do Guarani. E agora o Guarani vai ter que correr atrás para reverter esse resultado. Muito bem, tenta sair jogando a equipe da Inter. Tentou o passe no meio, chega a marcação do Guarani. Na chegada por baixo ali do JP. A equipe do Guarani tenta vir no contra-ataque, bola no meio. Foi atropelado e falta marcada. Falta muito perigosa, falta em cima do Brian.
O Bernardo entrou com tudo no Brian, né? E o árbitro marcou a falta. Falta perigosa para a equipe do Guarani. Exatamente, chegada ali do Bernardo, acabou pegando só o corpo do Brian, falta marcada na entrada da área. Grande possibilidade aí para a equipe do Guarani empatar a partida. Arbitragem posicionando a barreira, se prepara para a cobrança. Está na bola ali o JP. Falta perigosa para o Guarani. Quem sabe não sai o primeiro gol do Guarani no jogo. Exatamente, a arbitragem orientando a questão do braço ali na barreira. O João falando não pula, não abre. JP para... O JP tá reclamando da barreira da Inter de Limeira que está muito próximo. Partiu o JP na cobrança, a bola explode em cima da barreira. Houve desvio, mas ficou nas mãos do goleiro João, que reclama de um contato, de um possível contato ali. Ele vai fazendo uma cera, né, João? E foi solicitado atendimento ali. O goleiro que ficou no chão nesta cobrança de falta. Vamos esperar ali que o João Polegário volte aí à partida. Tá lá o médico, tá lá o massagista. Estão fazendo ali o que é possível. E vamos esperando aí a recuperação do jogador nesta segunda rodada do Paulistão Sub-12. E ficou no chão mesmo o jogador ali da Inter de Limeira, hein? Pelo que eu tinha visto aqui, João, eu achei que não tinha nada grave, mas pelo atendimento ali, provavelmente houve aí algum esbarrão do jogador, às vezes a chuteira acabou pegando no rosto do goleiro e ele tá no chão até agora. Pois é, está sendo atendido lá. Esses atendimentos longos, pelo que a gente viu no primeiro tempo, esse tipo de machucado, de atendimento lento, assim, gerava uma substituição, né? Mas pelo jeito o goleirão já ficou de pé. Perfeito, João. Muito bem colocado. E esse tempo depois tem que ser recuperado aí pela arbitragem nos acréscimos. O João já se levantou, vai para a cobrança, já sai jogando ali. Lançamento longo da defesa, houve desvio pelo João Arcanjo, ele joga lá na frente. A bola com o Vitor. Vitor tentou o passe em profundidade e chega afastando a defesa do Guarani. Bate-rebate ali no meio. Essa bola ainda quicando. Brian tentou de primeira para o JP. O JP esticou muito. Essa bola foi para lá nas mãos do goleirão João, que faz a defesa. Tenta sair jogando com as mãos. Abriu buscando ali o Tobias. Ele fez o passe no meio para o Vitor Gamino. E aí a falta foi marcada. Falta a favor da equipe da Inter. João, lembrando que são 17 minutos, né? O primeiro tempo, 17 minutos o segundo tempo e 17 minutos o terceiro tempo. São 3 tempos. Primeira equipe começou a partida, não pode entrar no segundo tempo, mas no terceiro tempo pode estar voltando e a comissão pode estar escolhendo aí pelos jogadores. Na cobrança da falta, lançamento longo! Gol do Pedro Arthur, um chute de longa distância. Acabou encobrindo o goleirão Davi. E essa bola foi morrer lá no fundo da rede. Amplia o placar aqui da equipe. Amplia o placar aqui no José Sintra. A equipe da Inter de Limeira. João, foi uma ótima cobrança do Pedro. O Davi não esperava por essa bola direta. 2-0 para a Inter de Limeira. Muito bem. Autorizado o reinício. Amplia o placar aqui a equipe da Inter. Já saiu jogando. Brian tentou o chute de longe. Goleirão João Polegário deixou a bola passar. É só tiro de meta. 2-0 Inter, mas temos tempo ainda, João. Temos tempo. O Guarani vai precisar correr muito para virar o placar e recuperar aí a boa. A equipe... E aí o João já levou sua advertência verbal por parte da arbitragem pela cera que está fazendo o João Polegário. E aí tentativa de sair jogando da equipe da Inter, houve desvio, é lateral. Se prepara para a cobrança o Bernardo.
Tentou lançamento à frente, houve desvio da defesa. O Lucas Moura desviou, a bola chega pro Brian. Ele vai carregando, acabou perdendo ela. Enzo Gabriel vai puxando pela equipe da Inter, invadiu a área. Bate, rebate, afasta o perigo. João Miguel tira a bola em cima da linha, o zagueirão. Deu um chutão para longe, salvando o terceiro gol. Quase o terceiro gol da Inter, João. A equipe do Guarani está um pouco assustada na partida. Precisa melhorar. E aí temos mais um jogador no chão. Parece daqui o Enzo Gabriel, que disputou a bola ali e acabou ficando no chão neste ataque da equipe da Inter. Essas duas paradas, João, essa é a segunda parada. O árbitro eu acho que vai ter aí, no mínimo, uns 4, 5 minutos de acréscimo. Todo esse atendimento tem que ser recuperado mais à frente, né? Nos acréscimos tem que se recuperar esse tempo, mesmo a gente sabendo que são 3 tempos de 17 minutos, tem que ter jogo. O jogador lá vai recebendo atendimento, o Enzo Gabriel. O pessoal aproveita e toma uma água ali também. A arbitragem solicita que o Enzo deixe o gramado. Como ele recebeu atendimento, ele precisa deixar o campo de jogo e só pode retornar. Era o Matheus Barbosa, não era o Enzo Gabriel. Era o Matheus Barbosa, ele só pode retornar agora com autorização da arbitragem. Vamos para a cobrança do lateral. Lateral já cobrado. A bola ali com o Vitor, ele tenta carregar. Vai levando, a defesa do Guarani recupera com o JP, ele tenta o passe no meio. Brian não consegue ficar com ela, lá vem descendo a equipe da Inter. O Vitor tentou o chute, a bola foi bloqueada. Chegou tranquila nas mãos do goleiro Davi. João, uma coisa que eu percebi até agora, o jogador número 10 da Inter de Limeira, o João Arcanjo, todas as jogadas passam pelo pé dele. Exatamente, bela jogada ali. Tentativa de lançamento à frente, o Lucas Moura deu o passe, vai carregando, vem chegando a equipe do Guarani, foi bloqueado o cruzamento, na tentativa do João Silvestre, é escanteio. Primeiro escanteio da equipe do Guarani, lá pelo lado direito do ataque, e vai indo lá para a cobrança o Miguel Paina. Ajeita a bola com muito carinho, lá vem bola alçada para dentro da área da Inter de Limeira, cruzamento feito no primeiro pau, houve o primeiro desvio, afasta ali o Tobias, novo escanteio. Mais uma chance aí para a equipe do Bugre. Guarani vem chegando aos poucos, João, precisa no mínimo de um gol aí nesse primeiro tempo para buscar o resultado no segundo. Lá vem cruzamento, bola alçada na área, nas mãos, o goleiro soltou, acabou se recuperando, fez a defesa em 2 tempos o goleiro João. Ele tenta puxar o contra-ataque, fez o lançamento longo à frente. Ali o Enzo Gabriel brigando, um contra o outro, e agora sim a falta foi marcada. Falta em cima do João Arcanjo. O árbitro olhou para a cara dele e falou, viu, a falta eu marquei, não precisa desse espetáculo todo não. Ele estava do lado e falou, viu, não é para tudo isso não, meu senhor. Já levantou, João. O Renan Júnior nem ficou esperando muito não, falou, vamos aí, vamos levantar, vamos jogar. E agora ali na equipe da Inter tem 2 jogadores se posicionando para a cobrança. Tá lá o João Arcanjo, ele ajeitou. Tem o Bernardo também, autorizado a cobrança. Partiu o João, saiu no toque, jogada combinada. Brian faz o corte pela equipe do Guarani, é lateral. Quase que dá certo uma jogada ensaiada da Inter de Limeira. Muito bem trabalhada a jogada, hein, João? Exatamente, jogada ensaiada ali, dando trabalho para a defesa da equipe do Guarani. Já autorizada a cobrança, lá vai Bernardo. Pede movimentação da equipe, tenta sair jogando. Lá recebe novamente o Bernardo, devolveu a bola mais à frente. Ali para o camisa 17, o Enzo Gabriel. Ele tentou passar pela marcação, acabou batendo na bola. É tiro de meta. O Davi tentou sair rápido, a bola tinha 2 bolas em campo. Vamos agora então para a cobrança do tiro de meta. Autorizada a cobrança, João Miguel. Tentou o lançamento lá na frente, houve desvio da defesa.
mas a bola vai ficando ali, vai ficando na disputa, na briga. Ítalo tenta chegar nela, afasta o perigo e dá arremesso lateral para a equipe da Inter, que não tem pressa nesse momento para cobrar. Tobias, com toda a calma do mundo, foi buscar a bola. Agora sim fez o arremesso lá na frente. O Matheus Piragini vai fazendo a proteção. Acabou sofrendo a falta. Falta a favor da equipe do Guarani. O jogador do Guarani já vai ajeitando a bola ali. Camisa 5, Lucas Moura. Ele ajeitou, mas acabou deixando para o João Miguel. Partiu o João, mandou essa bola lá na frente. Houve desvio de cabeça, a bola vai chegar para o Brian. Ele foi derrubado. Mais uma falta marcada em cima do Brian. Mais uma falta na entrada da área da Inter. E uma falta perigosa para o Guarani, João. O Guarani tem a oportunidade de fazer o seu primeiro gol na partida. Exatamente, mais uma falta na entrada da área aí, trazendo perigo contra a meta da Inter. Preparando ali com muito carinho a cobrança da falta. João, estamos chegando no último minuto, né? 17 minutos, mais o tempo regulamentar. O árbitro levantou a plaquinha, 3 minutos só de acréscimos. Muito bem. Vai autorizar a cobrança da falta o senhor Renan Júnior. Autorizou. Partiu, lá vem chute direto. A bola acabou subindo demais, é só tiro de meta para a equipe da Inter. Ô João, eu achei muito pouco os acréscimos. Só o primeiro atendimento foi 3 minutos. E teve mais o atendimento ali, o segundo atendimento, que foi mais no mínimo uns 2 minutos. Então, no mínimo seria 5 minutos de acréscimo aí. Já. Sai jogando ali a equipe na cobrança do tiro de meta. Houve desvio pelo Miguel. No bate-rebate ali no meio, o árbitro entende que houve falta a favor da equipe do Guarani. Como ele viu que não teria vantagem, sinalizou essa falta no meio-campo. Mais uma falta, mais uma oportunidade aí para a equipe do Guarani. JP se preparando para a cobrança. E pela posição, o JP vai mandar essa bola para a área, viu, João? Ou será que ele vai arriscar um chute direto? Ela está bem longe, né? Vamos ver, autorizado aí a cobrança por parte do JP. Partiu o JP, mandou direto, não quis nem saber, faltou um pouquinho de direção. É tiro de meta. Tiro de meta para a equipe da Inter, que não tem pressa nenhuma, vai gastando aí os acréscimos, já foi 1 minuto e meio do acréscimo. Cobrada ali. Sai jogando com o Pedro Arthur. Ele abre o jogo para o Bernardo. Bernardo tenta o lançamento lá na frente. Houve desvio. É lateral para a equipe do Guarani, já cobrado pelo Miguel. Bola chega para o Brian. Ele tenta fazer o giro, está marcado por 2, acabou o campo, ele acabou saindo. Lateral para a equipe da Inter, lá vai Bernardo na cobrança. Pede movimentação dos seus companheiros, manda essa bola na frente. João Arcanjo fez a proteção, sai jogando ali no meio com o Vitor Gamino. Vitor devolve no Arcanjo. Ele balança para um lado, balança para o outro, tenta passar pela marcação. Mas o João Miguel tá em cima e não dá espaço. Tenta ficar com ela, foi bloqueado na tentativa de sair jogando longe. É lateral para a equipe do Guarani. Já cobrado, lançamento lá no meio. Não tinha ninguém, a bola chega para o Vitor. João Miguel atrasado, vai tentar fazer a falta. O Vitor tentou o chute, essa bola saiu cruzada. É só tiro de meta para a equipe do Guarani. Lançamento longo feito à frente. Chega na disputa ali o João Silvestre e a arbitragem entende que com falta. Chegou na disputa fazendo falta o João Silvestre. Falta para a equipe da Inter. A arbitragem cobra ali do camisa número 6, o Tobias de Luca, por ele não ter pego a bola para a cobrança da falta. E nenhuma pressa a equipe da Inter de Limeira para cobrar. Nenhuma pressa, nenhuma pressa. Estão querendo gastar o tempo, já gastaram os 3 minutos de acréscimo. E com isso, encerra o primeiro tempo. O senhor Renan Júnior da Silva encerra aqui a primeiro tempo do Sub-12 entre Guarani 0, Inter de Limeira 2. Vamos aí a um pequeno intervalo, mas antes, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite todos os benefícios de ser um sócio campeão do Bugre.
Vamos para um pequeno intervalinho, tomar uma água e já voltamos com a segunda etapa desta partida Sub-12. Estamos voltando para a segunda etapa entre Guarani e Inter de Limeira, diretamente aqui do José de Araújo, Sintra, os dois times completamente modificados, né, Danilo? Ô João, o time do Guarani volta com o 12 Gabriel, 4 PH, o número 11 o Gabriel, o 13 Davi, 14 Henrico, 15 Davi Luiz, 16 Miguel Bueno, 17 Lorenzo, o Romil e o 18 Rafael, o Rafinha. A equipe da Inter, rapidinho João, a equipe da Inter volta com o número 1 Rafael, 2 Bernardo Ferreira, 3 Cauê, 4 Gabriel Urbano, 5 Patrick, 6 Miguel, 7 Nicolas, 8 Gabriel Barros e o número 9 é o Davi Alencar. Começou o jogo, E lá João. vem a equipe do Guarani descendo em velocidade. Davi Luiz tentou levar essa bola até a linha de fundo, acabou esticando muito, é só tiro de meta. Tiro de meta pro Rafael. Guarani já começa em cima da Inter de Limeira. O Guarani que precisa buscar o resultado. Vem perdendo aí por 2-0, mas vamos acreditar. Muito bem, vem descendo a equipe da Inter, trocando passes, tentativa de chegada ali, fez o corte o PH, vai levando para a linha lateral, tentou o lançamento à frente, foi bloqueado, bate, rebate ali no meio, a equipe do Guarani tenta ficar com ela, sai jogando ali, o Ferreirinha, acabou perdendo a posse de bola, Romil na briga, vai invadindo a área, Romil bateu, gol! Gol!
que golaço, hein, João? Que golaço. O Romil que disputou a bola com o zagueiro, sobrou no pé direito, no cantinho e marca um baita golaço aqui no estádio. José de Araújo Sintra. Romil na primeira chegada abre o placar para a equipe do Guarani. Já vai mostrando reação a equipe bugrina. Nova bola lançada para ele. Fez a parede, sai jogando com o Davi Luiz. Bueno. E aí, falta marcada. Falta em cima do Davi Luiz. Mais uma grande oportunidade para a equipe do Guarani. E o Guarani voltou nesse segundo tempo com tudo, querendo o resultado, hein, João? 2-1 para a Inter de Limeira, mas o Guarani segue em cima. A equipe da Inter de Limeira não passou o meio campo ainda. Exatamente, o Guarani veio com fome buscando empate. E olha lá, jogador do Guarani chamando a torcida. Se prepara Miguel Bueno na cobrança da falta. A arbitragem de olho ali na movimentação na entrada da área. Autorizou a cobrança. Partiu Miguel, vai lançar essa bola lá dentro do formigueiro. Bola vai direto nas mãos do goleiro Rafael. Tenta sair jogando com camisa 13. O Patrick fez o lançamento lá na frente. Chega ninguém na marcação. É só tiro de meta para a equipe do Guarani. E o Guarani tem pressa, hein? Guarani quer pressa, quer empatar esse jogo, quer virar ele, tá mostrando vontade. Romil na disputa, tentou passar ali pela marcação, não consegue. Recupera a equipe da Inter. Vai descendo com o Davi Alencar, ele tentou invadir a área. Foi bloqueado, a bola sobrou pro Miguel, ele tentou o cruzamento, acabou saindo um chute fraco, é só tiro de meta pro Guarani. Lá vai se preparando o Gabriel na cobrança, já cobrou com pressa pro Ferreirinha, ele disputou a bola ali no meio. Bate, rebate, essa bola tá perdida ali, Ferreirinha recupera a equipe da Inter, afasta a defesa do Guarani. Põe no chão ali o Bernardo. Abre o jogo, buscando o camisa 13, o Patrick. Bola fica ali com o Gabriel Barros. Ele vai puxando, contra-ataque, tenta descer. Chega ali na marcação. Ferreirinha fica com ela, põe velocidade ali para a equipe do Guarani. Foi puxado, a arbitragem dá vantagem, cruzamento feito, bola pro Romil aqui dentro da área. Saiu o goleiro Rafael e fica com ela. Já vai tentar uma ligação direta, tentou lançamento longo, afasta de cabeça a defesa da equipe do Guarani. A bola fica com o Davi Luiz Bueno. Ele vem carregando, pede para os jogadores irem para dentro da área, vai levando para a linha de fundo para tentar o cruzamento, foi bloqueado ali. A bola acabou escapando dele, é só tiro de meta. A equipe do Guarani voltou e voltou com bastante intensidade, Danilo. Voltou mostrando que quer a vitória, viu, João? Voltou com uma intensidade muito forte. Segue 2-1 para a equipe da Inter de Limeira, mas o Guarani vem forte para o segundo tempo, hein? Vem Nicolas, fez o passe ali no meio pro Davi Alencar, foi bloqueado, a bola fica com a defesa da equipe do Guarani, a bola esticada pro Romil, ele leva até a linha de fundo. Romil vai fazer o cruzamento, a bola acabou saindo fraca, foi cortada. Recupera, a bola fica com Ferreirinha. Guarani em cima, na marcação, vem apertando. No momento do cruzamento ele foi bloqueado pelo Nicolas. Nicolas tenta sair jogando, Ferreirinha se recupera, vai levar para a linha de fundo, tentou o cruzamento baixo. Foi bloqueado novamente. E aí é marcada a falta do Ferreirinha em cima do jogador da Inter, o camisa número 5, o Cauã. E o arbitragem chama ali o Ferreirinha, pede para ele diminuir. Opa, não, foi advertido. Cartão amarelo para o Ferreirinha. A torcida não está muito contente com a arbitragem. Chamou o Ferreirinha, aplicou o cartão amarelo. Orientou, né, na verdade, que não pode estar levantando o cartão amarelo, né, João? Não levanta, mas sanciona, né? Deixa marcado, caso aconteça de novo, o jogador será substituído. Lá vai o PH para a cobrança do lateral. Deixou para o Davi Luiz. Davi Luiz pede movimentação da sua equipe. Sai jogando, mandou essa bola no meio. A bola chega ali para o camisa número 5. O Cauã, ele vira. Põe lá o Patrick para correr. Mas melhor para a equipe do Guarani que se recupera. Tentativa de lançamento à frente. A bola acabou ficando ali com o Gabriel. E aí foi marcada falta em cima do Gabriel, para delírio da torcida.
Falta para a equipe da Inter. Se prepara lá para a cobrança. Autorizado. Lá vem bola alçada para dentro da área do Guarani. Lançamento longo. Chute de longa distância do Patrick. O Gabriel acabou saindo, foi encoberto no lançamento. Amplia o placar a equipe da Inter. 3-1 para a Inter de Limeira. Ô, João, e não é replay não, né, João? Mas foi o mesmo lance do primeiro tempo com o gol da Inter de Limeira. Uma cobrança de falta de longa distância e a bola acabou encobrindo o goleiro. Exatamente. Lá vem descendo a equipe da Inter. Ferreirinha recupera pelo Guarani, tenta carregar. Foi derrubado, falta marcada para a equipe do Guarani. E o técnico Robert Guilherme grita aqui na beira-campo, pedindo atenção aos seus jogadores, principalmente nesse tipo de cobrança de falta de longa distância. Autorizada a cobrança. Sai jogando a equipe do Guarani. PH vai carregando, vai levando para o meio, vai tentar o chute de longa distância. A bola acabou chegando fraca ali para o goleiro Rafael. Ficando com bastante tranquilidade o goleiro Rafael, que já sai jogando. Ataque da Inter de Limeira. Tenta ali, PH, recupera pela equipe do Guarani. Vai tentar armar o contra-ataque. A bola chega ali no meio, chega para Davi Luiz aqui do lado direito. Ele tenta o passe em profundidade para o Romil, pôs para correr. Chega o Miguel em cima, ele fez a proteção, ganhou lateral a equipe da Inter. Miguel Carletti na cobrança. Mandou o lançamento à frente, Davi Luiz faz o corte de cabeça. Novo lateral, lá vai Miguel, tenta o lançamento lá na frente. Houve interceptação, a bola sobra para o Romil, chegou atrasado ali. Ferreirinha tentou o passe para o jogador que estava no chão. E aí é lateral para a equipe do Guarani. Não teve vantagem nesse lance, hein? O Romil acabou tomando um carrinho, o árbitro não marcou nada, segue o jogo. A torcida ficou pedindo falta. Lá vem cobrança do lateral, Miguel tentou a bola à frente. Davi Luiz fez a interpretação, Romil tentou ficar na disputa, acabou chegando um pouco atrasado. A bola foi esticada até o Gabriel Barros. Ele mandou lá na frente, buscando o Davi Alencar. Mas chega ali o Henrico e não deixa essa bola passar, manda pela linha lateral. Henrico afastando o perigo. Tá lá na cobrança. Patrick fez a cobrança, sai jogando. A equipe do Guarani tenta se recuperar. Tentativa de jogada, o Patrick vai lançar essa bola lá para a área. Houve o desvio ali do Nicolas, ele tenta o giro, acabou perdendo. Melhor para a defesa, que sai jogando com o Davi Luiz. Foi derrubado da Davi Luiz. O árbitro deixa o jogo seguir. Desvia de cabeça ali o Henrico. Tentou o lance à frente. Bola volta, Davi Luiz deixa pingar, recua para o Henrico. Henrico vai carregando ela, atravessa toda a sua área. Vem puxando aqui para o lado direito, tentou o passe em profundidade para o Romil. Houve desvio do Miguel. É lateral para a equipe da Inter. O segundo tempo também bastante disputado, João. Já saiu um gol para cada lado. E tem tempo ainda, né, João? Tem tempo, tem tempo. Estamos chegando aí aos 9 minutos de jogo. Lá vem a equipe do Guarani. PH tentou o chute de longa distância. A bola fica nas mãos do goleiro Rafael. Tentou o lançamento, buscando Davi Alencar nas costas da defesa. Davi fez o domínio, faz o giro, mas não consegue passar pelo Henrico. Foi bloqueado, foi pro chão, reclama de falta. A arbitragem deixa o jogo seguir. Henrico fica com ela, recupera pela equipe do Guarani e vai saindo jogando lá pelo lado esquerdo. Fez o drible de corpo. Ali o Miguel Bueno aproveitou e mandou essa bola para longe. Tira de qualquer maneira, Ferreirinha na disputa. E aí o árbitro marca falta em cima do Ferreirinha e temos um jogador da equipe do Guarani no chão. Jogo parado, João. PH está no chão ali reclamando da entrada que ele sofreu. O árbitro perguntando, vai precisar de atendimento? Vai precisar? Aí Chamou pediu atendimento, vai entrando lá a equipe médica. Rapaz, ó, o pique da equipe médica do Guarani. O massagista e o médico assim como a equipe, eles também estão com pressa. Vou voltar para o jogo.
O jogador já foi atendido, vai ter que deixar o gramado, não tem o que fazer. Autorizar a cobrança da falta. Sai jogando ali. O Henrico manda essa bola para longe. Ele continua com ela. Abre a jogada aqui para o Davi Luiz. Davi Luiz vai carregando pelo lado direito. Acabou errando a passada. A bola volta para o Davi Alencar. Ele tenta passar ali pela marcação do Henrico. Fez a jogada mais no meio. Buscando o Gabriel. Gabriel recua a bola para Cauã. Cauã domina. Ajeita para o Patrick. Patrick passa pela marcação no primeiro. Consegue escapar do Ferreirinha. Chegada ali do Miguel Bueno. Vai chegando a bola lá em lateral. Cruzamento feito. Não tinha ninguém ali na onde a bola caiu. Melhor ali pro Henrico que deu o chutão. Achou o Romeu lá na frente. Ele contra 3. Acabou sendo bloqueado. Não consegue ficar com ela. E vai saindo a equipe da Inter. Vem jogando. Vem carregando essa bola pela linha lateral. A bola chega até o Davi. Ele é bloqueado. A bola fica um bate-rebate ali no meio. E a bola sim, agora sim, afasta o perigo do Davi Luiz. Somente lateral para a equipe da Inter. Ô João, a gente percebe que o time do Guarani está muito recuado. A única opção do ataque é o Romil lá na frente, que está brigando o tempo inteiro sozinho contra os zagueiros da equipe da Inter de Limeira. Lá vem descendo a equipe da Inter e aí foi marcada a falta. Uma falta do Rafinha ali, falta marcada, falta a favor da equipe da Inter. O árbitro sinaliza que só no apito. Se prepara Patrick para a cobrança novamente. Mais uma falta para a Inter de Limeira. Eu acredito que ele vai bater direto de novo, viu, João? Técnico Paulo ali passando a orientação. Eu acho que o Paulo está falando, pode mandar direto, pode mandar direto. Autorizar a cobrança, lá vai Patrick, vai tentar o lançamento direto. Dessa vez passou por cima da meta, é só tiro de meta para a equipe do Guarani, para o goleirão Gabriel. Ele deixou ali para o Henrico, ele sai jogando com Ferreirinha. Ferreirinha se livra do primeiro, vai carregando, é puxado e falta marcada. Falta a favor da equipe do Guarani. Foi autorizada a cobrança, a bola já chega aqui para o Davi Luiz. Antes dele chega aqui o Nicolas, desvia essa bola e manda para a linha lateral. Então vai Nicolas na cobrança. Tentou o lançamento lá na frente para o Romil. Ele invadiu a área, foi cercado, a bola acabou sendo muito forte. Ficou nas mãos do goleiro Rafael. Que já tenta puxar o Davi Alencar. Mas houve interceptação do Henrique no meio do caminho. A bola volta para Miguel. Vem carregando pelo lado esquerdo. De Miguel para Nicolas. No meio campo, na intermediária. Ajeitou para o meio, para o Gabriel. Gabriel vai tentar o chute de fora. A bola acabou passando por cima do gol do goleirão Gabriel. É só tiro de meta. Ô João, apesar da pouca idade, a gente percebe que as duas equipes muito bem treinadas, tanto a equipe do Guarani quanto a equipe da Inter de Limeira, ótimos passes, uma ótima movimentação das duas equipes e um jogo muito bom até aqui. Tentativa de chegada agora da equipe do Guarani, bola ali com o PH, ele ajeita para Rafinha, Rafinha tenta se livrar da marcação, passou pelo primeiro, tentou o passe no meio, buscava o Ferreirinha, Ferreirinha consegue ficar com ela na disputa, volta lá pro Davi Luiz, tentou o chute de fora. É tiro de meta para a equipe da Inter. E a vontade, né, João? Eu esqueci de falar desse detalhe, a vontade dos jogadores aí, apesar da pouca idade, é uma vontade aí de alto nível. Bola chega ali para Davi Alencar, ele tenta puxar o contra-ataque, foi feito o corte por parte do Henrico. E a bola foge pela linha lateral. Lá vai Miguel na cobrança. Tentou o lançamento à frente, buscando o Nicolas. Ele vai tentar levar para a linha de fundo. Davi Luiz na marcação. E aí a arbitragem entende como somente lateral. Lateral a favor da equipe da Inter. Autorizar a cobrança. Desvio de cabeça do Davi Luiz. Temos escanteio a favor da equipe da Inter nessa chegada do ataque. O Gabriel Urbano se prepara lá para a cobrança. Ih, rapaz. Acabei achando um ponto cego aqui, hein? Eu não consigo ver a cobrança do escanteio daqui. Tem uma parede na minha frente.
Eu sei que é o Gabriel que está lá. Foi autorizado. Partiu o cruzamento, bola alçada lá dentro da área, direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Tenta sair jogando lá. Henrico abriu a jogada. Busca ali Ferreirinha, ele acabou perdendo Ferreirinha. Puxou o adversário, mas o árbitro deixou a bola seguir. É só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Mais uma boa chegada. Se prepara lá para a cobrança Henrico. Ele sai jogando. Ajeitou a bola para Ferreirinha, ele domina. Virou, achou Davi Luiz aqui na ponta direita. Davi Luiz vem descendo com certa liberdade, vai carregando até a linha de fundo, tem espaço pro cruzamento, mandou lá a bola pra dentro, Romil matou no peito, foi puxado o pênalti! Penalidade máxima! Romil matou essa bola no peito, acabou sendo puxado, grande oportunidade para a equipe do Guarani. Ele já pegou a bola, João, ele já fez um gol na partida e ele vai para essa batida de pênalti para tentar converter aí o segundo gol do Guarani na partida. Chamou a responsabilidade? Que matada bonita de peito, hein, João? Que matada. Impressionante a jogada. E é ele mesmo, chamou a responsa para ele e falou, é comigo. Autorizada a cobrança. É Romil contra Rafael, vai no chute. Acabou pegando muito embaixo da bola. É só tiro de meta. E o árbitro aproveita e encerra a segunda etapa de até aqui. Guarani 1, Inter 3. Uma batida forte por cima do goleiro, né, João? Por cima da trave. Mas o Guarani melhorou aí, foi um ótimo segundo tempo. 3-1 o jogo e agora vamos para o terceiro tempo de 17 minutos. Agora, como a gente já havia falado no começo da transmissão, João, as equipes podem ser mescladas, tanto a primeira quanto a segunda, tá? Exatamente, agora para a terceira etapa, pode-se usar os jogadores à vontade, porque todos já jogaram a minutagem mínima exigida por regulamento. Associe-se, mostre sua paixão pelo Guarani, escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite todos os benefícios de ser sócio campeão do Bugre. Vamos a um pequeno intervalinho, tomar uma água e já voltamos com a última etapa da partida Sub-12.
Muito bem, estamos voltando agora para a terceira etapa, para o último tempo entre Guarani e Inter de Limeira. Tudo pronto, tudo preparado para essa última etapa. A arbitragem ajeita o relógio, autoriza o início desta última etapa. Vem descendo a equipe da Inter de Limeira. Tenta descer ali com o Matheus Barbosa. Tentou o cruzamento dentro da área. Vitor Ganino. Opa, não, camisa número 8. O Matheus Ganino abre mais um gol a favor da equipe da Inter. Com 30 segundos de partida na bola cruzada do Matheus Barbosa. Bola perdida ali dentro da área. De frente para o goleirão Davi, que não teve o que fazer, foi fuzilado. Aumenta o placar a equipe da Inter de Limeira. A equipe do Guarani tem que buscar esse resultado. Sai jogando. Equipe do Guarani lá com camisa 16, Miguel Bueno, dele para Ferreirinha. Ferreirinha recua a bola. Procura aqui o Henrique, lançamento longo, buscando o Ítalo Rodrigo. O Ítalo recebe com liberdade, tenta o cruzamento dentro da área, essa bola foi desviada. Quase o gol Quase gol contra. É escanteio para a equipe do Guarani. Vem aqui para a cobrança o Miguel Bueno. Ele se prepara, ajeita a bola ali com carinho. Miguel Bueno. Autorizado. Cruzamento lá dentro da área, bola fechada, desvio de cabeça! Que bela cabeçada do Romil, mas o goleirão... Bola vem a equipe do Guarani novamente, vai chegando. Domina o Romil, jogou a bola para trás, chega o camisa número 1, bateu na trave! Na chegada do João Silvestre, a bola explode na trave, na cabeçada do Romil. O goleirão Rafael fez uma grande defesa. A equipe aí da Inter se salvando nesse momento. Mais uma grande jogada da equipe do Guarani, que agora vai arriscar tudo, João. Tem poucos minutos agora para arriscar tudo. O jogo está 4-1 para a equipe da Inter de Limeira. Então o Guarani vai ter que pressionar até o final. Exatamente, e o goleiro pede atendimento novamente. Jogo parado até aqui. Ele desmontou ali no chão, esperando atendimento ao goleiro Rafael. Bola no chão. Estamos esperando ali para ver a decisão por parte do departamento médico da equipe da Inter. O goleirão esticou, levantou e vai pro jogo. Aí tivemos quase 1 minuto de paralisação para atendimento. Agora vai Rafael na cobrança. Deixou a bola ali para o camisa número... Opa! Deixou a bola ali para a cobrança do Pedro Arthur, mas a arbitragem manda voltar, que a bola estava posicionada no local errado. Vamos aí agora sim colocar a bola no lugar certo. João, que enrolação da equipe da Inter de Limeira. Já foi 3 minutos já de enrolação e até agora o árbitro não mandou jogar. Autorizada a cobrança, lá vai Pedro Arthur. Tentou o lançamento, a bola explode em cima do Romil. A bola ficou fácil nas mãos do goleiro Rafael, que agora vai tentar sair no chutão. Mandou a bola lá na frente. Ela chegou ali pro Vitor, ele tenta invadir a área. Tentativa de jogada da equipe da Inter, se recupera a defesa do Guarani, afasta o perigo. É lateral a favor da equipe da Inter. E apesar da pouca idade, João, só comentando sobre o goleiro, que o pessoal está reclamando bastante, que já é a segunda vez que ele está fazendo cera. Ele é um goleiro que ele tem uma malícia, por ele ser uma idade pequena, mas ele tem uma sabedoria, uma malícia e uma catimba. Tá sendo bem treinado, né? Lá vem a equipe da Inter, recuperou a posse de bola, ela fica ali com o Matheus Barbosa, tenta o passe em profundidade, achou o Vitor Gamino no meio, Vitor ajeitou essa bola para o João Arcanjo,
Tentativa de chute de João, foi bloqueado, a bola fica com Ferreirinha. Ferreirinha vem puxando o contra-ataque pela equipe do Guarani. Foi cercado, mas vai carregando, vai levando. Agora sim, foi bloqueada a passagem dele ali pelo Bernardo. É somente lateral para a equipe do Guarani. Ô, João, você percebe que o Sub-12 ele abriu até lá no fundo? A bola foi alçada. Lá vem a equipe do Guarani, tentativa de bola girada, buscando aqui o Ítalo. Acabou ficando melhor para a defesa da Inter, que tenta sair jogando, e aí é marcada a falta. Falta do JP aqui no meio campo. Lembrando a todos que aqui a equipe do Sub-12, o campo tem a largura oficial, mas o comprimento é um pouquinho mais curto, e às vezes a gente está tendo algumas paralisações para que os árbitros possam ajeitar a área, que é feita de cones. Mas vamos aí para a cobrança da falta. A equipe do Guarani falou, sem barreira, vamos pro jogo. Pedro Arthur, autorizado, partiu, vai tentar o lançamento direto, mandou a bola lá para dentro da área. Saída ali do Davi Reno, ele desvia, é escanteio a favor da equipe da Inter. O João Arcanjo vai levando a bola lá para a linha pro ponto de canto lá, né, para a cobrança do tiro de canto. Ele ajeita a bola, arruma. Cláudio Rafael. E aí, bola fora de campo, é lateral para a equipe do Guarani. Já cobrado. A bola chega até o Ítalo. Ele tentou o passe à frente para Ferreirinha. Desvio da defesa, bate-rebate. A bola fica ali com o João Silvestre. Brigou, acabou perdendo ali pro Matheus. Matheus adianta para o João Arcanjo. De João Arcanjo para o Barbosa. Matheus Barbosa balançou para um lado, não consegue passar pelo Ítalo. A bola acaba ficando ali com o Cauã. Ele ajeita para quem vem mais de trás. Ali o Bernardo. Tenta passar pela marcação do Ferreirinha, vai levando para a linha de fundo. O Ferreirinha no carrinho, faz o bloqueio. E acaba mandando a bola pela linha de fundo. É novo escanteio a favor da equipe da Inter de Limeira. Lá vai o João Arcanjo na cobrança. Já autorizado. João Arcanjo sai jogando curto com o Bernardo. Bernardo tentou jogar ali por cima da defesa. A bola acabou batendo no jogador do Guarani. É lateral. Somente lateral. Lá vai o Bernardo na cobrança. Saiu jogando com o João Arcanjo. Devolve no Bernardo. Vai levar para a linha de fundo. Tentativa de cruzamento lá dentro da área. A bola acabou sendo desviada. Novo escanteio. A equipe da Inter vai ganhando minutos preciosos nesse ataque. Por mais que não leve perigo, vai prendendo a bola aí no fundo, né, já no seu campo de ataque. Lá vai João Arcanjo, cruzamento lá dentro da área, houve desvio do Ítalo, tira o perigo ali por parte da equipe do Guarani. Tenta puxar o contra-ataque. A bola fica aqui com o Henrico. Tenta ficar com ela, não consegue, mas ganha o lateral. Partiu o Ítalo na cobrança do lateral, novo desvio. A bola sai aqui, vem aqui pra galera, vem aqui na torcida. Eita, nós. Ítalo sai jogando. Ajeitou ali com o JP. Recupera-se a equipe da Inter. A bola chega para o Vitor. De Vitor para João Arcanjo. João Arcanjo tentou o passe à frente. Já está impedido. Vitor. Impedimento marcado no ataque da equipe da Inter de Limeira. Mas a intenção foi muito boa do passe, hein, João? O passe muito bom. Pena que o atacante já estava em posição irregular. Lá vem a equipe do Guarani. Sai jogando ali com o JP. Ele estica a bola para o Miguel Bueno. Miguel para Ferreirinha lá na ponta esquerda. Ferreirinha não conseguiu chegar na corrida. Melhor para o Bernardo, mas já se recupera a Ferreirinha. Fica com ela. Ajeita para a chegada do Miguel. Miguel tenta levar para a linha de fundo. Foi bloqueado. É lateral para a equipe do Guarani. Lá vai o Miguel. Fez a cobrança para o Ferreirinha. Devolve no Miguel. Ferreirinha tenta ficar com ela. Bola muito esticada, afasta de qualquer maneira o Cauã. Lá vem a equipe da Inter de Limeira. Tentativa de jogada, bola com o João Arcanjo. Ele vai carregando, vai levando. É ele contra o JP. Foi carregando, a bola chegou ali no meio, na entrada, olha a batida! Na batida do Tobias de Luca. A Inter amplia a sua vantagem aqui no José de Araújo Sintra. 5 para a equipe da Inter,
1 para a equipe do Guarani. Danilo. Mais uma boa jogada do camisa número 10, João Arcanjo. Que qualidade esse menino, viu, João? Que qualidade esse menino. Desde o começo da partida eu venho observando ele. Qualidade com a perna esquerda. É um canhoto muito, muito habilidoso. Um canhoto que tem um bom passe. E acabou achando aí mais um passe para o gol da Inter de Limeira. Muito bem, lá vem a equipe do Guarani, reiniciada a partida, vem descendo ali. Henrico tentou o passe em profundidade, achou o João Silvestre, ele tem liberdade, tentou o cruzamento, Romil de cabeça, afasta a defesa da Inter, é escanteio para a equipe do Guarani. Vai deixando a bola ali para o Miguel Bueno, ele é o responsável pelas bolas paradas. Vai posicionando a bola ali para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vai Miguel, mandou essa bola lá para dentro da área, tentativa de desvio. A bola voltou para o Miguel, novo cruzamento lá dentro, afasta de qualquer maneira. Ali com o Pedro Arthur, ele deu um chutão. Ferreirinha não quis problema para o seu lado, mandou essa bola pela linha lateral para que a sua equipe se recomponha defensivamente. E o Bernardo, com toda a calma e paciência do mundo, vai lá para a cobrança do lateral. Cobrou, desvio de cabeça da equipe do Guarani. Tenta ficar com ela, Ferreirinha. E aí a arbitragem marca falta em cima do João Arcanjo. Falta a favor da equipe da Inter. Autorizada a cobrança. Pedro Arthur na bola. Vai tentar o lançamento longo, buscando a área. Houve desvio de cabeça aqui do Henrico. Do PH. Bola esticada à frente, Ferreirinha vai ficar com ela. Lá vem descendo a equipe do Guarani. Bola esticada para o João Silvestre, ele não consegue ficar com ela. Quem faz o corte ali é o Cauã, que tenta sair jogando. E a arbitragem sinaliza a falta do ataque do Guarani. E, nossa, teremos um caminhão de substituição, rapaz. Vai mudar o time inteiro, viu, João? A equipe da Inter de Limeira, os jogadores já estão aquecendo aqui na linha lateral do gramado. E vai entrar outro time, ó, todos sendo substituídos, até o goleiro, tá? Literalmente trocou todo mundo. A equipe da Inter de Limeira trocou todo mundo. Agora que eu tava me acostumando. Troca todo mundo. Volta a arrumar a listagem aqui tudo de novo. Que a equipe da Inter de Limeira falou, quer saber? Vamos trocar todo mundo, vamos ver o que acontece. Faltando aí alguns minutos para o término da partida. Estamos com 12 minutos desta terceira etapa. 46 minutos no agregado. Autorizada a cobrança. Lá vai Patrick. Vai na cobrança da falta. Mandou essa bola na frente. Buscando o Davi. Ele domina. Tenta o giro. A equipe Guarani se recupera com o Henrico. A bola acabou esticando demais. É somente lateral a favor da equipe da Inter. Patrick na bola. Procura alguém, faz o lançamento à frente, houve desvio de cabeça. Henrico manda novo lateral. Ô João, apesar do Guarani estar precisando do resultado nesse terceiro tempo, pouco se criou, viu, João? Muito pouco, chegou poucas vezes na área do adversário. Vem descendo novamente a equipe da Inter, cruzamento feito, Davi defendeu e já saiu jogando rapidamente ali com o Ítalo. A equipe do Guarani tenta ficar com ela. Ferreirinha na disputa. O jogador foi derrubado, mas o árbitro manda seguir. Bola ali com o camisa 14, o Henrico. Ele tentou o passe para o Ferreirinha. Houve desvio e é somente lateral para a equipe da Inter. Lá vai Patrick. Pede a movimentação dos seus companheiros. Ameaçou uma, ameaçou duas. Agora sim, fez o lançamento, buscando o Davi. Lá na frente, Davi tenta passar pela marcação. Não consegue. Fica um bate-rebate, essa bola fica presa ali no meio, a arbitragem manda o jogo seguir. Davi fez o passe buscando alguém dentro da área, não tinha ninguém, saiu Davi Reno, goleirão, e fica com ela. Fez um lançamento longo para João Silvestre. João tenta se livrar da marcação ali do Miguel, consegue, mas perde a bola ali para o camisa 15, o Nicolas, que já sai jogando. Bola chega aqui na lateral, Ítalo recupera pela equipe do Guarani.
E na hora que a bola chega no Rômio, foi marcado o impedimento. Primeiro impedimento da equipe do Guarani no jogo, salvo engano. Impedimento marcado. Vamos para a cobrança ali do Bernardo. Lançamento feito à frente, Ítalo afasta o perigo. A bola chega para o Rômio. Ele domina, se livra do primeiro, abriu o passe para Ferreirinha. Ferreirinha vai ganhando espaço pelo lado esquerdo do ataque. Acabou chegando a marcação ali do Gabriel Urbano, que tenta ficar com ela. Ferreirinha se recupera, vai para cima, tá marcado por 2, tá cercado. Tentou o passe, viu a passagem ali, volta pro Ferreirinha. Balançou para um lado, tenta se livrar da marcação. O seu companheiro Miguel estava voltando para ajudá-lo, ele fez o passe nas costas, o Miguel não conseguiu chegar nela. Lateral para a equipe da Inter, já cobrado, Henrico afasta o perigo de qualquer maneira. Agora é a vez do Patrick dar um chutão. Fica a disputa no alto, ninguém põe a bola no chão, ninguém domina essa bola para carregar ela. Agora sim, Miguel puxando pelo lado esquerdo do ataque da Inter, invadiu a área, vai tentar o chute cruzado, a bola acabou saindo à direita do gol do Davi, é só tiro de meta. Grande jogada pelo lado esquerdo da Inter de Limeira. Miguel finaliza para fora. Tenta puxar ali, bola foi bloqueada pelo camisa número 7, Gabriel Urbano. E aí ele acaba sofrendo a falta, falta marcada, falta do Gabriel. E o Ferreirinha já tem cartão amarelo, hein? A arbitragem puxa. A arbitragem puxa o cartão, se eu não me engano o Ferreirinha já tem. Se é ele que está na jogada, ele tem que ser substituído disciplinarmente, hein? Well, pelo jeito, eu me equivoquei. O cartão não foi para o Ferreirinha. Pelo gestual do árbitro, o cartão agora foi para o Miguel Bueno. Miguel Bueno leva o cartão amarelo nessa jogada. Como a gente fala, né, nessa categoria de idade, não pode se levantar o cartão, mas ele é anotado. E aqui a gente de longe tem que tentar adivinhar quem levou a advertência ou não. Perfeito, João. Lembrando, tempo de acréscimo 2 minutos. O árbitro acabou de levantar a placa, 2 minutos só de acréscimo. Só a cera do goleiro aquela hora foi 3 ou 4 minutos. Muito bem. Teremos mais uma cobrança de falta. Patrick na bola. Autorizou a arbitragem. Partiu Patrick na cobrança. Lá vem bola direta, bola alta por cima do gol do Davi. É só tiro de meta. A equipe do Guarani tem pressa. Lembrando que depois terá o ponto extra, né, João? Que será nos pênaltis. Exatamente. Finalizando o jogo aqui, os 2 minutos de acréscimo, teremos a disputa nos pênaltis valendo um ponto extra. Ítalo na briga, fica com a bola. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Bola esticada para o João Silvestre, ele contra Miguel. Miguel faz o corte. Ganha lateral a equipe do Guarani. Vai na cobrança. Bola lançada à frente. Matheus Piragini gira, tenta ficar com ela. João Silvestre foi derrubado e a falta foi marcada. Falta a favor da equipe do Guarani, bem próximo da área. Falta perigosa para o Guarani. Se prepara lá para a cobrança, Miguel Bueno. Miguel Bueno, é isso mesmo, João. Canhoto, eu acho que agora ele vai bater direto no gol. Tem um bom ângulo, né, de chute. Olhando daqui, o jogador canhoto tem uma boa possibilidade ali. Ajeitando a barreira ali, o goleiro Rafael. Estilo ele tem. Vamos ver agora. Autorizada a cobrança. Respirou. Partiu o Miguel, vai tentar bater direto. Rapaz. Bola subiu um pouquinho demais, mas já mostrou qualidade na batida. Muito boa a batida por cima do gol, mas passou perto, hein? Assustou o goleiro, hein? Vamos para a cobrança do tiro de meta. Autorizada. Já, pelo meu aqui, já acabou o tempo, mas o árbitro manda seguir. Esticada a bola na frente. Davi tenta se livrar da marcação. Balança para um lado, balança para o outro. Acaba ficando com ela. É escanteio. E o árbitro encerra o terceiro e último tempo aqui
no José de Araújo Sintra. Vamos agora para a disputa do ponto extra nas cobranças do tiro penal. As equipes vão se conversar, vão definir aí a série de cobradores para a disputa do ponto extra. No jogo, a Inter levou os 3 pontos. Agora o Guarani pode ganhar um ponto aí na disputa dos pênaltis. É importante o Guarani ganhar essa disputa dos pênaltis para sair com ponto extra. Exatamente, não deixa o adversário ganhar uma vantagem tão grande assim na pontuação. Esperando ali, já chamaram o capitão da equipe da Inter. Vamos para o sorteio. Ali, definir o lado da cobrança. A arbitragem já está conversando. Vamos ver o que eles entendem ali. Olha, o árbitro tá, pelo que eu entendi, o árbitro tá falando ali para os jogadores: vamos cobrar do lado de cá, porque aí o sol não bate na cara do goleiro. Mas aí eles falam: vamos pro sorteio. Então foi sorteado o lado, a cobrança vai ser executada à nossa esquerda. E agora vamos definir ali quem leva. O Guarani acabou ganhando a moeda. Daqui eu não consegui dizer se ele escolheu bater ou defender. A única coisa que a gente sabe daqui, a distância, é que as cobranças serão à nossa esquerda. Lembrando que todos os jogadores que terminaram a partida, ou seja, que não foram substituídos disciplinarmente, podem ir para a cobrança da penalidade. Pode sair do banco de reservas e cobrar ali os pênaltis que valem a esse ponto extra. Muito importante nesse momento o Guarani concentrar para buscar pelo menos aí esse ponto extra nas penalidades, né, João? Exatamente. As crias da tribo precisam buscar esse ponto extra. Pela equipe da Inter, quem vai defender é o goleirão Rafael. É ele quem vai para a defesa ali nas cobranças de penalidade. E pela equipe do Guarani é o Gabriel quem vai assumir a responsabilidade dos pênaltis. Pelo posicionamento, o Guarani começa chutando e já vai lá Lucas Moura se preparando para a primeira cobrança. Lucas Moura se encaminha ali para a cobrança da primeira penalidade. Ele ajeita com carinho. O árbitro chama os 2 goleiros ali para passar a orientação. Aonde eles têm que ficar. O que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Estão sendo orientados ali. O Renan Júnior comentando. Ó, tem que ter um pé em cima da linha. Quando for esperar atrás do bandeirinha. E assim por diante. Aí o Lucas vai lá, ajeita a bola novamente com carinho. Árbitro fazendo sua marcação. Vamos ter início então as cobranças. Desde a marca penal para o ponto extra. Partiu o Lucas. Na batida! Defendeu o Rafael. A bola acabou batendo embaixo dele. Ficou presa. Primeira cobrança. Rafael faz a defesa. Vai para a cobrança agora Matheus Barbosa. Camisa número 11. É ele contra o Gabriel. Davi contra... Matheus contra Gabriel. Autorizado. Respira o Matheus. Toma um pouco mais de distância. Partiu em direção à bola. Vai tentar o chute na trave. Desperdiça a primeira cobrança também a equipe da Inter. Deslocou o goleiro, quis tirar dele, acabou tirando demais. Mandou essa bola direto na trave. Vem agora o Brian para a cobrança pela equipe do Guarani. Já pegou a bola, vai ajeitar. Esperando a autorização da arbitragem.
Autorizado. É Brian contra Rafael. Partiu Brian, deslocou o goleiro, mandou um chutaço. Gol da equipe do Guarani. Uma ótima cobrança, hein, João? Bola para um lado, goleiro para o outro. É o primeiro pênalti convertido pelo Guarani. Exatamente, deslocou muito bem o goleirão, fez um drible de corpo, digamos assim, tirou o goleiro da jogada. Vem para a cobrança agora Matheus Ganino. Ele toma a distância, Matheus contra Gabriel novamente. O primeiro batedor é o Matheus Barbosa, agora é o Matheus Ganino. Autorizado, partiu Matheus na cobrança, bateu forte, bateu alto. Sem chances para o goleiro Gabriel. Ótima cobrança, sem espaço para o goleiro defender essa bola. Que golaço. Lá vai se encaminhando agora Miguel Barbosa. Ele que vem para a cobrança pela equipe do Guarani. Tudo igual até aqui, 2 cobranças para cada lado. Um acerto e um erro para cada lado. Miguel Bueno. Ele contra Rafael, autorizado. Partiu Miguel, bateu! Gol do Guarani! Pênalti muito bem cobrado, pênalti tranquilo. Gelado, para não dizer outra coisa. Gelado. Mandou uma bola ali que... Lá vai se preparando agora para a cobrança. Opa! O Vitor Ganino. Se o último batedor era o Matheus Ganino, agora é o Vitor Ganino. Vitor Ganino se preparando para cobrar. Ajeita a bola. Ele contra o Gabriel. Ajeita com muito carinho. Se prepara para a cobrança. Espera a autorização da arbitragem. Autorizou. Partiu o Vitor no chute por cima da meta. Abre vantagem a equipe do Guarani nas cobranças do tiro penal. 3 cobranças, o Guarani converteu 2 e a Inter de Limeira converteu apenas 1 cobrança. E agora vem Rafinha para a cobrança. Rafinha vem com calma. Vem com calma, vem com tranquilidade. Vem ali para a cobrança, para a 4ª cobrança pela equipe do Guarani. O goleirão Gabriel vai lá falar com ele, passar um apoio. Rafael que veio do... o Rafinha, né? Veio aqui do banco de reservas para essa cobrança. Tá ajeitando a bola ali com muito carinho, a arbitragem orientando. É importante converter esse pênalti, hein, João? Precisa converter esse pênalti aí para continuar na vantagem. É Rafa contra Rafa, hein? Rafinha contra Rafael. Pegou a distância. Pegou bastante distância, já foi autorizado. Respira fundo, Rafinha. Partiu para a bola, deslocou o goleirão. É gol! Gol do Guarani! Mandou uma bola forte, ela bateu no travessão, bateu na trave de fundo. Converte o Rafinha. E agora toda a responsabilidade para cima do Tobias. Se errar, acabou. Foi uma batida muito firme, né, João? Contou um pouco com a sorte, mas gol do Guarani, Guarani na frente, 4 cobranças, 3 convertidas e agora é a 4ª cobrança da Inter de Limeira. Se a Inter de Limeira não fizer, vai se complicar. Não, se o Tobias perde agora, acaba. Se o Tobias perder, acaba. Tobias contra Gabriel. Partiu Tobias, mandou longe, acabou! O Guarani faz o ponto extra nas disputas penais. Aqui no José de Araújo Sintra. A equipe da Inter comemora a vitória no jogo. E a equipe do Guarani comemora o ponto extra que leva para casa. Saiu no prejuízo? Um pouco. Mas recuperou o ponto extra na disputa dos pênaltis. Perfeito, João. O Guarani foi buscar o ponto extra, que é muito importante aí para o decorrer do campeonato, né? Então, um ponto muito importante. O Guarani vence nos pênaltis. E mais na partida, quem venceu foi a Inter de Limeira. Mas um grande jogo, viu, João? Um grande jogo, apesar da pouca idade, 12 anos. São meninos aí que estão começando, né? Trilhando aí um grande caminho. E desejamos
ambos, para a equipe do Guarani e também para a equipe da Inter de Limeira, que eles tenham muito sucesso aí na carreira deles e que eles possam fazer aí ótimos campeonatos, ótimos jogos. Exatamente. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite todos os benefícios de ser um sócio campeão. Não deixe de se inscrever aqui na TV Guarani, que nós iremos transmitir toda a primeira fase do campeonato Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17 do Bugre, aqui para vocês. Grande abraço a todos e a gente vai se despedindo. Até a próxima!